boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso evento, ao nosso seminário, cujo tema é ensino híbrido, novidades na mediação do conhecimento em ciências contábeis. Esse evento é organizado pelo CPConf, o Centro de Estudos, Pesquisas e Extensão em Contabilidade Financeira, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Universidade Federal de Goiás. Este centro foi criado para articular e dar resposta às demandas da comunidade acadêmica e da sociedade relacionadas às dimensões de ensino, pesquisa e extensão em contabilidade financeira, e é composto por docentes, discentes, técnicos administrativos da Universidade Federal de Goiás e de outras instituições de ensino superior do nosso estado. Eu sou o professor Johnny, coordeno a dimensão de ensino. Quero agradecer a todos que estão presentes, em especial a coordenação do CPConf, professor Dr. Ercílio, a coordenação da dimensão pesquisa, na pessoa do professor Dr. Carlos, coordenação da extensão, na pessoa do professor Dr. Ilírio. Quero de antemão informar a todos que este evento é um evento que teve, sim, a participação de várias pessoas, então quero aqui agradecer as que estiveram envolvidas, a professora Márcia, a professora Monique, a professora Denise, a todo o pessoal da coordenação do CPConf, tanto da parte administrativa quanto de comunicação, que trabalharam e fizeram conosco uma corrente para divulgar, e a todos os que se inscreveram. Né? Eu quero agradecer já de antemão ao professor Daniel e ao professor Carlos, os nossos palestrantes, pela disposição, pela agenda, por estarem aqui atendendo a um convite. Muito obrigado já de antemão. Quero desejar um bom seminário a todos. E para a nossa primeira palestra, antes, porém, queria pedir, né, e informar também que na semana que vem nós estaremos novamente com outro seminário. Esse seminário vai ser divulgado no link dele aqui no chat do nosso evento, com o professor Elmo, e versará sobre inteligência artificial, e todas as informações, inscrições serão disponibilizadas aqui no nosso link. Ok? Queria pedir a todos que estão na sala, à exceção do palestrante, que desligassem as suas câmeras. Tá? E convido a professora Monique para fazer a apresentação do professor Daniel, e depois ela passará a palavra ao professor. Obrigado. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para o nosso encontro, como já foi apresentado pelo professor Dr. Johnny. Professor Dr. Daniel Ramos Nogueira, é doutor em Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, USP, mestre em Contabilidade pela Universidade Federal do Paraná, bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Londrina, também professor do Departamento de Ciências Contábeis da UEL, na qual coordena o projeto de pesquisa sobre metodologias ativas e uso de recursos tecnológicos na educação contábil. O professor também tem um canal no YouTube, no qual compartilha vídeos sobre contabilidade, pesquisa científica e ensino com tecnologia, compartilhando um pouco da sua experiência com o público em geral. Tem interesses em pesquisa em educação contábil e contabilidade societária. Professor, seja muito bem-vindo e a palavra está com você. Ok, obrigado, professora Monique.
Vou agradecer primeiro o convite, é um prazer enorme estar participando aqui. Obrigado pelo convite, Johnny, Ercílio, obrigado. Os colegas já de longa data aqui da UFG, Carlos e Lírio, obrigado. E também, depois da minha fala, eu vou passar a fala para o professor Carlos, ele vai dar a sequência. A gente já trocou uma ideia inicialmente, já alinhamos mais ou menos algumas abordagens e espero aí que seja o mais proveitoso possível. Então, vou agradecer novamente, obrigado pelo convite, prazer estar aqui e sempre à disposição aí. Para começar o nosso bate-papo aqui, eu vou colocar aqui no chat para vocês, vou pedir a colaboração. Vou colocar um link que vai aparecer ali, apareceu 2 vezes o link, agora sim. Tem um link ali, mente.com/urbo91pwf, só clicar nele, ele vai levar vocês para uma nova janela. E nessa nova janela eu tenho uma pergunta ali, para a gente poder entender aqui, né, a nossa audiência aqui, como é que está, os professores, se você é estudante, só para a gente poder alinhar o que a gente quer passar aqui e a gente poder saber certinho, né, o que pode ser aí mais adequado para o nosso público aí, né, podendo ser o mais proveitoso possível. Conforme vocês clicam nesse link, aí vocês já vão conseguindo visualizar aqui, esteja no celular ou no computador, você consegue, ele vai te levar para uma outra aba, você responde, e aí a gente já consegue ter uma ideia de quantidade aqui, né? E essa também vai ser uma das ferramentas de interação que a gente vai falar mais para frente. Então aqui, por enquanto, né, a coluna ali dos estudantes de graduação ou pós vai ficando um pouquinho maior, né? Naturalmente aí a gente tem uma distribuição, profissional, professor, outro. Por enquanto, né, só chamando a atenção para alguns detalhes, né, eu tenho aqui no canto o número de respondentes, né, 27, então, por enquanto aí, a maior parte das respostas, estudantes de graduação ou pós e profissional aí, 2. E vai aparecer agora uma segunda pergunta aí para vocês, que é a seguinte: qual destas ferramentas você usa na aula remota online? Né? Pode assinalar mais de uma. Isso, Kahoot, ou como já utilizou como estudante, ou utiliza como professor, isso vai nos ajudar. Beleza? Então, por enquanto, maioria nenhuma destas, né? Como estudante também você pode ter experimentado, já utilizado algumas. Aí agora a gente vai fechar essa telinha aqui, né? Nossa abordagem inicial. Então a gente já tem uma ideia do nosso público, né? Como a primeira imagem, a maioria de estudante de graduação e pós, e no segundo, aí talvez um uso menor destas ferramentas aqui. Fechando esse slide, vamos compartilhar agora o outro aqui. Beleza? Isso. Então, muito bem. Então, nessa fala de hoje, vou procurar ser breve aqui, a gente combinou até 38, mais ou menos até 88, eu vou levar minha fala aí. Então, aqui, parte de engajamento da aula. Esse conteúdo que a gente vai abordar, ele serve tanto para aula presencial quanto para aula online, né? E aí, principalmente, a gente tem que ficar atento neste início, que é o seguinte: o próprio tema aqui, né, do nosso bate-papo é ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? Isso é importante a gente bater um papo e afinar esse discurso, né? Historicamente, se a gente pegar a parte de ensino, né, a parte de literatura, ele vai falar o que é ensino híbrido. É você fazer parte da aula presencial, parte da aula online. Só que essa parte presencial, parte online é toda a turma. Então, por exemplo, nesta semana nós vamos ter essa aula online e semana que vem nós temos uma aula presencial. Todo mundo vai presencial, todo mundo vai para online. Historicamente, isso é ensino híbrido, isso é o blended learning. Agora, recentemente, a gente surgiu, né, na nossa realidade essa ideia de você ter parte da turma presencial na sala e parte acompanhando de casa, principalmente nas universidades privadas, isso já é uma realidade. Então, o professor vai para a sala, tem na sala 10, 20 alunos e tem mais em casa 10, 20 alunos e ele faz aquela interação em 2 ambientes e também tem sido chamado de ensino híbrido. Não, digamos, não vai em linha com o que a gente tinha historicamente, mas é um nome que tem também surgido recentemente. Aqui na minha fala eu vou procurar sempre fazer algo que talvez sirva para os 2 modelos. Aí cada professor, cada professora pode adequar, né? E quem principalmente está assistindo aí, está pensando, pô, daqui a um tempo eu quero ser professor, daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses até. Então, de repente, são itens que podem contribuir, né, no curto, médio ou longo prazo. Primeira coisa, alguns pontos importantes. Tudo que eu vou falar aqui é parte do pressuposto que, assim, é uma experiência pessoal, de como isso funcionou nas minhas disciplinas e assim por diante. Agora, é natural que não vai servir para tudo. Não é um manual, não é uma forma assim, não, faça isso que isso vai dar certo. Não, de maneira alguma eu não teria nem
nem a coragem de fazer isso, porque assim, são experiências que eu vim compartilhar. Como professor, a gente aprende o tempo todo, né? A gente está sempre em evolução, então a gente faz algumas coisas na sala, deu certo, opa, vamos compartilhar, porque deu ok. Só que tem disciplinas que não adianta, que não vai encaixar. Então, muito do que a gente vai passar aqui, talvez você como professor vai olhar e falar, pô, isso aí dá para eu fazer. Às vezes você vai olhar e falar, não, isso aí não encaixa na minha disciplina. E tá tudo bem. É isso aí. Isso aqui não é um manual para se utilizar em tudo. É uma ideia que você vai ter que olhar, pensar, pô, isso aqui dá para usar? Vamos em frente, não dá? Aí deixa um pouco de lado. E quem é estudante também pode passar essa troca de ideia para o professor. Nesse período de ensino remoto, o que eu recebi de dica dos meus alunos foi algo assim impressionante. Ó, professor, usa tal site, usa isso, usa aquilo. Então, assim, você como estudante também pode contribuir para o professor, trocando algumas ideias, dando sugestões. Professor, tá, ó, tem esse recurso, parece ser bem legal, talvez ajuda nessa parte da disciplina. Também pode ser uma construção aí colaborativa. Algumas dificuldades, né? É natural que o ensino remoto, todo o ensino mediado por tecnologia, a gente tem um problema grande com o recurso. Às vezes a conexão de internet não é boa, às vezes a estrutura de hardware não é boa, às vezes os softwares não funcionam como a gente gosta, dá problema, porque dá problema em tudo. No presencial a gente também tinha problema, então aí a gente tem que sempre ponderar também. Só que também vão surgir algumas oportunidades aí que a gente pode explorar nesse ambiente online. O que é o mais importante? Intencionalidade pedagógica. Não é usar a ferramenta pelo uso, é usar com uma intenção maior, de ensinar alguma coisa, aprender alguma coisa, de passar algum conhecimento. Isso é o ponto mais importante. Então tem que ter essa intencionalidade. Eu não estou usando o jogo pelo jogo, estou usando o jogo para que eu possa transferir um conhecimento, para que eu possa ensinar algum conteúdo, para que eu possa exercitar, fazer uma revisão. Então não é o jogo pelo jogo, ou não é a ferramenta pela ferramenta. Sempre tem algo ali, uma intenção, ok? E como que eu posso tentar criar um pouco mais de engajamento na aula online, que é um dos grandes problemas que a gente tem, já no presencial e também no ambiente remoto? Um modelo que a gente tem utilizado bastante é esse modelo chamado TPEC, que ele é a união de 3 fatores que a gente tem para poder fazer uma aula, por exemplo, online ou remota. O que acontece? Quando você vai dar uma aula presencial, normalmente você tem que primeiro, né, dominar o conteúdo. Então, vou dar uma aula de contabilidade financeira, gerencial, societária, custos. Primeira parte, eu tenho que dominar bem o conteúdo da matéria, o conhecimento. Segunda parte, eu tenho que pensar como eu vou ensinar aquele conteúdo. Tem milhares de formas diferentes de eu ensinar, mas qual que eu vou utilizar? Qual é a mais adequada para o que eu pretendo passar aqui? Então, uma coisa é dominar o conteúdo técnico, outra coisa é a parte de didática. Então, o que eu vou ensinar, como eu vou ensinar. Aí surge o terceiro ponto, que é a parte de tecnologia, que é o seguinte, ok, qual conteúdo eu vou ensinar, como eu vou ensinar e como é que a tecnologia entra nisso. E esses 3 itens, quando eles se conectam, aí eles vão formar o nosso ambiente de ensino online ou remoto, que é onde a gente vai ter que trabalhar para poder fazer isso aqui. Então, essa parte aqui do nosso preparo para uma aula é fundamental, e aí o que a gente vai passar muito nessa aula é principalmente essa parte aqui tecnológica. Então, o conhecimento está aqui, a forma de ensinar está aqui, e agora como é que eu coloco a tecnologia para ela unir tudo isso e fazer dessa aula o melhor momento possível? Primeira coisa, planeja a aula. Né? Você vai fazer o quê? Antes vai ter a aula e depois da aula. Vai ter 3 momentos ou é só o momento da aula? E aqui é uma questão muito pontual de cada disciplina, de cada turma, depende de vários fatores e normalmente o professor ou professora que faz essa decisão. Por exemplo, na minha experiência, normalmente eu não consigo passar muito material antes da aula. Em grande parte, meus alunos são estudantes noturnos, trabalham o dia todo. Então, eu sei que ele não tem muito tempo fora da sala de aula. Então, eu procuro trabalhar tudo o que eu posso dentro da aula para evitar qualquer tipo de comprometimento das outras atividades que ele tem, profissional, pessoal e assim por diante. Outros professores já conseguem passar o material antes da aula e aí depois chega na aula, sem dúvida, conseguem otimizar um pouco mais esse tempo. Alguns professores eu já ouvi falar que eles descontam esse tempo da aula, então, eu estou te passando um vídeo de 20 minutos e lá na hora que começar a aula, eu vou descontar 20 minutos da aula, eu vou começar a aula 20 minutos depois para você ter tempo de assistir o vídeo. Também tem dado muito certo. Então, assim, estratégias tem várias. E você pode até depois da aula colocar mais algum recurso. Qual é o ponto interessante? O ponto interessante é que às vezes a aula ela é um pouco mais teórica, você pode deixar um vídeo.
Não precisa fazer aula remota, ou perdão, aula ao vivo aqui, síncrona. Esses passos iniciais aqui, entender um assunto, lembrar do assunto, coloca um vídeo, grave, deixa o aluno assistir no momento dele. Ele vai voltar aquele vídeo quantas vezes ele quiser, ele vai pausar, ele vai fazer as anotações, e aí ele consegue trabalhar aquela base de uma forma um pouco mais tranquila no momento dele. Aí a hora que ele vem para a aula, aí você já pode subir um pouquinho nessa pirâmide e pegar alguns níveis acima. E aí é a hora que ele vai precisar do docente ali do lado. Opa, agora vamos fazer uma análise mais estratégica do que a gente está olhando aqui. Vamos começar a olhar um pouquinho da exceção, vamos ver algo que é um exemplo diferente. E aí é a hora que essa base que ele construiu no momento dele vai ser aplicado no conhecimento. E aí, com o andar da disciplina, você vai conseguir até acessar esses níveis mais altos aqui dessa pirâmide, né, da taxonomia de Bloom. Então, a ideia é a gente principalmente planejar e ir fazendo isso passo a passo da forma que, claro, dentro da sua disciplina, for um pouco mais adequado ou mais cabível, aí, de acordo com o tempo e carga horária. O que a gente pode usar antes da aula? A principal questão muitas vezes você não precisa fazer, já tem muitos materiais bons. Por exemplo, eu já tive casos aqui de ter uma aula que eu vou falar da nova DRE, eu pego um vídeo que já tem lá do próprio CPC ou do IASB falando sobre a nova DRE. Então não preciso fazer um material. Teve uma aula que eu assisti uma palestra, eu falei, nossa, a palestra dele está tão boa que se eu for fazer algo não vai ficar algo tão bom assim, então eu já vou aproveitar aquele material. Tem algo pronto já que a gente pode utilizar. E aí depois, na aula, eu faço uma outra discussão. Capítulos, materiais de livro, já tem muita coisa pronta que a gente pode utilizar. Mas você quer gravar? Não, eu quero gravar, Daniel, porque o conteúdo que eu explico não tem, o que está na literatura está atrasado, está desatualizado, e a minha aula eu consigo colocar alguns itens legais. Então dá para fazer, dá para gravar, tem uma série de recursos, pode usar o Loom para gravar, Google Meet, Zoom tem funcionado bem, então grava um vídeo, coloca online, e aí o estudante vem para a aula e já vem preparado para aquele segundo nível, um momento ali, de mais interação. Outros recursos que a gente pode utilizar, né? Você pode colocar até questões para responder, a gente vai falar mais para frente do Kahoot, pode colocar no ambiente virtual de aprendizagem algumas atividades, algumas leituras, então dá para utilizar alguma coisa antes da aula, desde que bem combinado com a turma, desde que, claro, respeitando a carga horária, e isso é muito importante, né? Por quê? Porque a gente tem que pensar que, às vezes, como professor, a gente tem 2 ou 3 disciplinas, só que o estudante tem 8, 10 disciplinas. Então, se todos nós começamos a dar 1 hora de vídeo antes da aula, no final da semana ele não tem carga horária. Então, é importante esse planejamento também. Aqui, coloquei um exemplo que eu utilizo também antes da aula, né? Um trabalho bem simplesinho, coloco lá 3 perguntas, e aí eu falo, respondam essa pergunta lá no formulário online. Então os alunos vão lá, como que contabiliza a variação cambial? Aí eu coloco um exemplo bem simples e coloco uma aplicação prática numa empresa de capital aberto. Aí eles olham, analisam a empresa, olham qual foi o impacto da variação cambial lá no primeiro trimestre do ano passado, e aí eles entregam a atividade, por exemplo, eu gosto do Google Forms. Então vai lá, entrega, beleza. Chegou na hora da aula, eu peço que eles tenham um arquivo com as respostas, porque daí a gente pode começar esse debate, pode começar isso aí para poder fazer essa atividade. Agora, quando chega na aula, aí eu tenho que ter o máximo de interação possível. Hoje eu até vou fazer algo aqui que eu não recomendo, né, mas vocês vão perceber, eu vou falar um pouco mais do que o tempo normal, mas o ideal é que a gente sempre quebre essa aula em algumas partes e tente ter um pouco mais de interação. Então, né, recapitulando, se você conseguir fazer um pouco antes da aula, uma atividade antes, beleza, isso já vai adiantar bastante. Mas se não, chegou na aula, tudo bem, né, pode utilizar ali os 20, 30 primeiros minutos para fazer uma abordagem inicial, coloca alguma interação, uma atividade, uma pergunta no chat, alguma coisa para que a gente possa criar uma interação, volta, faz a correção, faz mais uma exposição, e depois, por exemplo, você abre uma atividade em grupo. Aqui é mais ou menos um planejamento de uma aula de 100 minutos, né, ou 2 horas aulas, como a gente tem por padrão. Então, eu sempre procuro fazer essas interações. Então, quebro essa aula em mais momentos, e lá no final eu deixo uma atividade em grupo. Aí eles fazem em grupo, entregam, cada um entrega a sua atividade, e já tem o feedback imediato pelo formulário. Aí já sabe se acertou, se errou. Ficou com dúvida? Chama, eu vou lá no grupo e atendo. E não é porque a gente está online que não tem como trabalhar em grupo. Tem. É só a gente ir lá, criar novas salas separadas, uma sala para cada grupo, e deixar isso padrão para todo uso durante o semestre. Isso tem funcionado bem. Então,
Mesmo agora, com a limitação do Google Meet, né, na versão gratuita ele limita em 40 minutos, na versão provavelmente que vocês têm aqui, que é do G Suite, ele não tem um limite de tempo, então a tendência é que vai funcionar bem e não vai ter problema algum. O ponto é que o professor ele vai ter que ficar tendo um pouco mais de salas para monitorar. Mas depois no final a gente pode comentar, dá para fazer de uma forma que fique funcional e que a gente consiga que os estudantes trabalhem em equipe e que nós, professores, também possamos fazer essa moderação em alguns momentos, entrar, tirar uma dúvida, ir no outro grupo, atender, semelhante ao que a gente fazia numa sala presencial, quando você ia andando de grupo em grupo. Então, essa divisão da aula, novamente, né, não é uma coisa que serve para todas as aulas, mas é algo que tem mostrado um certo, digamos, um ponto interessante, né? Por quê? Porque grande parte da geração que está na graduação, uma parte dela é chamada geração Z. É uma geração bem mais jovem, aliás, é uma geração jovem, uma geração muito mais tecnológica, é uma geração muito mais visual de imagens. Podem ver que as redes sociais mais utilizadas são Instagram, TikTok, são redes visuais, né? São menos texto, mais visual. Então, tudo isso também tem uma certa relação com o aprendizado. Então, quanto mais interação eu crio e menos monótono eu deixo aquilo, mais a probabilidade de acontecer o aprendizado e também de ter uma maior interação. Durante a aula síncrona, o que eu posso fazer para tentar criar essa interação? O Kahoot é o preferido disparado, né, dos estudantes. Gera competição, né, e a competição é uma competição saudável, e a gente já fez até artigos pesquisando sobre isso. Eu comparei, por exemplo, o Kahoot e o Pool Everywhere. A diferença é que o Kahoot tem competição. E quando eu perguntei dos dois, né, e no final eu perguntei qual dos dois vocês preferem, 90%, mais ou menos, 95% falou, eu prefiro o Kahoot. Aí eu perguntei, por quê? Aí a resposta era, competição. E isso, assim, claro, não é todo mundo, mas a maioria, né? Então, esse foi o resultado que a gente teve. Outros recursos que você pode utilizar, o Mentimeter que eu usei agora no começo. Eu fiz 2 perguntas, eu uso a versão free, não precisei gastar nada e consegui criar ali uma interação para fazer a atividade. O Pool, eu vou mostrar ele mais para frente, eu gosto bastante porque ele funciona no slide. Então, eu não preciso sair do slide, igual eu precisei no Mentimeter, ir lá, abrir uma ferramenta e voltar. Eu só passo o slide e ele já vai ativar. Então, para mim, professor, é muito mais fácil, eu crio uma interação muito maior. E tem os formulários, né? No Google Forms, principalmente, no final da aula ali eu costumo deixar uma atividade, eles fazem e já tem o feedback. Então, eles têm gostado muito também, porque não precisa esperar uma semana para ver a resposta. Já vê a resposta no final da aula. Terminou, errou, acertou, já vai ter o resultado ali. Depois, daqui uma semana, né, você pode eventualmente até trazer o exercício de volta, corrigir, seguir com a aula, mas naquele momento que ele terminou, ele já vai saber, eu acertei ou eu errei? O que eu errei? E isso já vai formando esse aprendizado naquele momento. Tá certo? Possibilidades de interação. Chat. Eu gosto bastante do chat. O chat é um item que a gente tem fácil, está aqui bem um acesso um pouco mais fácil e ele tem uma interação muito, muito bacana. Então, por exemplo, um caso que eu usei aqui, eu criei, né, alguns talvez conheçam esse joguinho aqui, ele é um jogo do Among Us, é um jogo que eles têm que, né, os alunos jogam bastante, a gente joga aí, é um jogo online que você tem, dentre os personagens que estão ali, tem um impostor. E aí eu apliquei isso aqui para a minha disciplina. Então eu coloquei alguns índices de análise de balanço e falei, ó, um desses índices aqui é falso. Então um deles é um impostor. Qual é? Aí, né, semelhante ao jogo, eu crio uma discussão entre eles, aí eu numero aqui, e aí no chat eles colocam qual é o número que está errado. E isso é uma estratégia, tentando sempre diminuir até o texto que eles vão ter que digitar no chat. Quanto menos barreira tiver, melhor. Então não quero o índice, eu quero só o número. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 é o falso. Aí eles respondem, e aí eu elimino quem era, né, o impostor seguindo o modelo do jogo. Então, usando o chat. Coloco uma outra pergunta. Lojas americanas, loja física ou loja eletrônica? Qual vocês acham que dá mais lucro? E aí, se vocês quiserem chutar no chat, por gentileza, fiquem à vontade. Pensando lá nas lojas americanas, qual que você acha que dá mais lucro? Né? A loja física das lojas americanas ou a loja eletrônica? Isso em 2020, que foi o último ano fechado aí. Se vocês quiserem responder no chat, sem preocupação de errar e acertar, fiquem à vontade, né? Então, é uma possibilidade. Aí, com isso, os estudantes vão respondendo, eu vou anotando, né? Vamos discutindo aqui o que está no chat, e aí depois eu mostro o resultado, né? E aí coloco lá, ó, no 2020, que deu mais lucro foi
comércio físico, comércio eletrônico dá prejuízo. E aí você pode abrir uma avenida para que lado que você quer discutir isso aí. Você quer ir discutir informação por segmento, você quer ir discutir margem de contribuição, margem bruta, aí você pode ir para a avenida que for mais viável para o seu trabalho. Balanço patrimonial é sempre igual? Aí eu pego um balanço, por exemplo, da Espanha, e aí eu vou contar aí com a ajuda de vocês no chat. Vocês conseguem visualizar o que tem de diferente nesse balanço de um balanço brasileiro? Qual a diferença desse balanço da Espanha para um balanço brasileiro, sendo que tanto a Espanha quanto o Brasil seguem a norma internacional? Se vocês quiserem colocar no chat, podem colocar, por favor, isso já vai nos ajudando aqui. Tá certo que está em espanhol, mas mais ou menos a gente tem alguns termos semelhantes, né? O ativo, também aí o patrimônio líquido, passivo. Alguma identificação do que tem diferente aqui de um balanço do Brasil? O que tem de diferente de um balanço publicado aqui no Brasil desse balanço da Espanha? Aí eu deixo os estudantes discutindo, vão pensando, vão olhando, né? Naturalmente, às vezes a gente disponibiliza o slide antes para ficar mais visível, mas daí você começa a notar algumas coisas que estão ao contrário, né? O ativo não circulante primeiro e o patrimônio líquido primeiro. Aí eu passo, explico, coloco aí um balanço da Austrália, né? E aí vai, o total do ativo não vai bater com o passivo e patrimônio líquido, porque é um modelo diferente, né? Ele trabalha com modelo de ativo líquido. Então é o ativo menos o passivo que bate com o PL. E aí aqui você ganha uma avenida para discutir também normas internacionais. Aí eu pego um balanço norte-americano, aí vai se aproximar muito mais do balanço brasileiro, e aí a gente explica também a origem, a história, e passa um pouquinho das normas internacionais. Então tudo isso aqui perguntando pelo chat, perguntando no chat, recebendo as respostas pelo chat sem precisar usar nenhum ferramental. E tem também áudio e vídeo. Então vou lá, faço um case, deixo eles pensarem um pouquinho sobre o case, e daí depois eu trago de volta para a sala para fazer a discussão. Então a empresa faz aluguel de calça jeans. Então a empresa alugou calça jeans. Aí pergunto, de quem que é o ativo, né, quando a empresa faz o aluguel? Da empresa ou do cliente? E aí eles vão discutindo. Quando que a empresa reconhece a receita? É um aluguel ou é uma venda parcelada? E aí deixa eles debaterem à vontade, discutirem à vontade aí o assunto, e durante a aula daí, né, pode abrir o microfone e participar. E esse segundo ferramental aqui, que é o pool, ele também é de interação. Eu vou colocar aqui no chat e vou pedir a gentileza de vocês clicarem neste link aí. Só clicar e aí vocês vão aparecer algumas perguntas. Então, por exemplo, os animais em um zoológico, eles são registrados em qual conta? Um estoque, um ativo biológico, um ativo especial ou imobilizado ou intangível, né? E aí vocês podem ir respondendo. Eu vou só fazer um comentário aqui, ó. De novo, por aqui eu consigo controlar quantos já responderam. Esse ferramental, quando eu uso em sala, qual é a vantagem? Como eu citei, vocês viram que eu não saí do slide. Eu estava no slide, passei para o próximo e eu tenho toda a interação no slide. Então, conforme vocês respondem aí, ele aparece aqui para mim as respostas e ele vai atualizando automaticamente. Então, cada clique na resposta aí, ele vai sendo atualizado aqui. Aí você fala, mas você deixou aberto, pode alternar? Sim, eu posso travar isso, eu posso deixar aberto. Respondeu, não pode mudar ou pode trocar de alternativa. Aí tem aqui o resultado, ó, quantas pessoas já responderam. Eu coloco aqui a minha resposta e aí eu posso abrir uma discussão com a sala. Olha, pessoal, será que é ativo biológico ou é imobilizado? Tem transformação biológica e tal? Aí eu vou lá e discorro sobre aquele assunto. E aqui eu vou colocar uma outra pergunta que é, quem é o Luca Pacioli desses três aqui? Dessas três imagens, né? Qual destas três imagens representa aí o Luca Pacioli? Veja que, por enquanto, como eu deixo ele fechado, eu não sei quem respondeu em qual alternativa. Então, isso gera uma maior participação e ainda uma participação que não sabe em quem todo mundo está respondendo. Aí eu deixo, vou acompanhando, né? Normalmente, você vai ver que tem um número mais ou menos fixo de participação. Então, quando chega próximo daquele número, aí você pode mostrar as respostas. E aqui, para vocês vai aparecer, tem três campos agora. Eu vou mostrar somente as respostas, e aí na última eu coloco qual é a correta. E aí quando eu clico aqui, ele vai identificar, ó, a correta era essa aqui. Então a maioria acertou, muito bem, e aí eu consigo seguir com o conteúdo, tá certo? Então cria uma interação rápida, objetiva e bem dinâmica.
O Geniali, ele é bem legal, eu vou colocar aqui no link no chat, se vocês quiserem olhar depois, em algum momento. É um exercício de incorporação imobiliária. Então, assim, é criado um enredo, uma história que tem alguém fazendo uma contabilidade talvez não tão adequada para a empresa, e aí eles têm que descobrir qual dos contadores ou contadoras ali que está fazendo, né, essa contabilidade um pouco, digamos, inadequada para o padrão contábil, né, para a incorporação imobiliária, e aí eles têm um jogo. E aí eles vão respondendo fase a fase, e quando terminar o jogo eles descobrem quem é o personagem que estava fazendo isso. Só que as perguntas não são, de novo, não é o jogo pelo jogo. As perguntas são perguntas que eu daria em sala. Então é um exercício para resolver, para reconhecer a receita, é um exercício para identificar o lucro do período, é um exercício para fazer o lançamento de custo da obra. Então são exercícios dentro de uma plataforma. Mesma coisa que eu daria em sala de aula num papel com exercício simples, eu dou aqui só que com um enredo que cria um engajamento maior. E esse aqui foi uma coisa que deu muito certo ano passado. Pelo menos eu estava já, começo desse ano, perdão, no final do meu ano letivo aqui, eu usei isso lá pelo terceiro, quarto bimestre, e os alunos adoraram. Então foi algo que deu bem certo. Dá trabalho, né? Vou ser sincero. Demora para preparar uma atividade dessa. Mas a vantagem é que, dependendo do conteúdo, você consegue utilizá-la mais de uma vez. Então tem aí o chat aí, depois vocês podem dar uma olhada com calma, fazer atividade, né? E fazer atividade não, que não é aula, né? Mas se quiser experimentar depois só para ver, testar, fiquem à vontade. E depois da aula? Eu gosto muito do Google Forms, deixo uma atividade, eles respondem ali, né, no finalzinho da aula mesmo, já tem o feedback, isso, nossa, tá muito dinâmica. Kahoot também funciona bem e você pode deixar a atividade no ambiente virtual de aprendizagem, aí, de novo, vai de disciplina para disciplina, cronograma, cada um aí fica mais tranquilo. E o que mais que dá para usar de tecnologia em contabilidade? Olha, quando a gente olha para fora, a gente vê muito se falar de Big Data e Data Analytics. Aqui no Brasil, a gente vê bem menor essa frequência, né? Então, também são conteúdos que agora podem nos ajudar. Então, por exemplo, você usar um Tableau ou um Power BI, que são ferramentas gratuitas para trabalhar Big Data e Data Analytics. Inclusive, eu vou deixar aqui no chat também, tem 2 exercícios aqui que eu elaborei, né, se vocês quiserem dar uma olhada, são exercícios simples, mas que ensinam o básico, pelo menos do Tableau, que é o que eu utilizo, para fazer a parte de Big Data e Data Analytics. E tem sido bem interessante porque os alunos gostam bastante, é uma ferramenta fácil, gratuita, eles conseguem trabalhar e às vezes não precisa todo mundo instalar no computador. Um instala, compartilha a tela e todo mundo participa ali, como se fosse um laboratório físico de informática. A gente não deixaria todo mundo em um computador. Às vezes tinha um computador, cada 2 ou 3 iria acompanhando ali na tela. Mesma coisa online. Compartilha a minha tela, como eu estou compartilhando o slide. Ó, pessoal, pergunta aqui qual foi o melhor EBIT daqui dessas companhias. Como é que a gente vai calcular? E aí faz lá os modelos e tal. Na área de auditoria tem o IDEA e o Automation Anywhere. Só o IDEA. Esse aqui. Alteryx, o pessoal de auditoria usa bastante também, mas ela é mais na parte de Big Data. Accountings Analytics é um site internacional que tem muito exercício também que ajuda bastante, e o Automation Anywhere já é daí uma nova fronteira de programação. É alguma coisa que eu tenho visto nos Estados Unidos, alguns professores de contabilidade entrando, mesmo que discretamente, para começar a explicar um pouquinho essa parte de aprendizado, de começar a entender como é que faz uma programação, de como é que trabalha com isso, mas assim, muito discretamente ainda, ok? E aqui, né, fechando o meu tempo aí, em cima do tempo certinho, vou procurar passar só um minutinho, tem os 2 livros que a gente teve a oportunidade de trabalhar e eles são bem voltados para a área de contabilidade, talvez possa contribuir. O primeiro de TCC, ele é voltado totalmente para a nossa área de negócio, então, por exemplo, ali dentro você vai achar até um manual de como coletar dados na economática, tem toda uma abordagem voltada para o ensino de contabilidade e administração, né? Até com um pouco mais de contabilidade. Esse primeiro livro, né, foi organizado aí, eu participei da organização, mas, né, quem estava liderando a professora Silvia, o professor Edivaldo e o professor Gilberto, e aí o TCC ele é um livro, então, mais voltado para estudante da graduação, da pós-graduação, que vai fazer o TCC, e talvez, de repente, uma disciplina de metodologia, né, utilizar aí alguns capítulos. Para o professor, aí é o Revolucionando a Sala de Aula, que daí esse aqui já é a visão do docente de como aplicar algumas técnicas que tem aqui. Então, gamificação, né, eu falei aqui do Kahoot, tem aqui a educação, ensino baseado na estrutura conceitual, também tem lá o Framework Based Teaching,
tem algumas outras atividades ali das Design Thinking e outras coisas mais que a gente pode utilizar. Então, esse revolucionando mais para o professor, o TCC mais para o estudante de graduação, ok? E também pós-graduação. E tem também lá o canal no YouTube, vou deixar o link aqui também, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha. Coloco alguns vídeos lá de vez em quando, então, sobre alguns conteúdos, né, especificamente, tem alguma coisinha contábil, até preciso atualizar, preciso colocar mais vídeos lá, mas como gravar vídeo, né, e aí tentando ajudar um pouco mais os colegas professores, como usar o Kahoot, como fazer animações, como fazer história em quadrinho, como configurar o Classroom, aí tem a parte de Big Data, que é a parte de Tableau, também tem algumas coisas ali que contribuem e outras mais aí que podem ser úteis também. E tem também o perfil lá no Instagram, se quiser seguir, de vez em quando a gente coloca também algumas atividades ali, beleza? Vou colocar aqui no chat também os slides que eu utilizei, então, eventualmente, se alguma coisa ficou para trás aí, com esse link você consegue acessar todos esses slides, rever, olhar ali, e qualquer dúvida daí eu fico à disposição. Muito obrigado pelo convite. Carlos, passei só 2 minutos no tempo, peço desculpas, mas deu tempo aí de terminar. Obrigado, viu? E agora, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar no chat, o Carlos, sem dúvida, vai responder todas, e aí eu não preciso mais ficar preocupado. Carlos, Perfeito, Daniel. Acho que o Johnny vai retomar a palavra aí, depois é com você. Obrigadão, Carlos. Obrigado, Johnny. Certinho. Desse jeito, Daniel, eu quero me matricular no próximo curso que você der aí para participar, viu? Muito legal, muito bom. Então, Monique, quer falar alguma coisa? Parabenizar pela fala, professor, foi muito importante, muito interessante. Nós temos na sala aqui muitos professores, mas principalmente os futuros professores que vão lidar com essa geração de hoje. E nós precisamos realmente acompanhar essas mudanças, conhecer o nosso público para obter engajamento. É muito difícil mesmo, né? Manter esse movimento frente à sociedade tão rápida, né? Tecnológica tão rápida que a gente está. Eu tenho uma pergunta, professor. Você pode falar para nós, rapidinho, qual que foi a sua maior dificuldade na introdução desse processo híbrido? O que quando você iniciou esse processo, você se deparou, que mais te chamou a atenção, se isso foi superado, e se você pode dar uma dica aí, além das várias aí que você deixou para nós, aí, desse ferramental aí robusto que a gente tem acesso. Eu confesso que, na verdade, assim, quando começamos o ensino remoto, assim como todas as universidades, a gente passou por um período assim, o que a gente vai fazer agora, né? Porque havia uma preocupação principalmente estrutural, e não era só do professor ter o recurso aqui, mas do aluno ter o recurso lá do outro lado também para acompanhar a aula. Então, no começo, o que a gente teve muita dificuldade foi estabelecer essa condição mínima de acesso, principalmente para os estudantes, né, e também para a parte do corpo docente. Aí, passado esse primeiro estágio, né, a universidade atendeu, né, procurou atender todo mundo. Aí, quando foi para fazer a aula mesmo, um ponto que eu tive muita dificuldade foi esse planejamento da aula. Saber quanto tempo eu vou fazer cada atividade para que eu não estendesse muito a minha fala. E não é que uma aula expositiva é ruim. Tem professores que eu sei que dão aula expositiva de forma brilhante. Eu já tive professores que ele falava por 3 horas, e se ele falasse por 6, eu ficaria ali 6 horas ouvindo, porque a aula era brilhante. Mas eu, pessoalmente, eu gosto de fazer essa interação, né, fazer essas atividades, e quando eu comecei, essa parte do engajamento era um pouco difícil, porque realmente a participação era muito pequena, né, não tinha muita interação, então daí eu procurei, né, mais essas ferramentas para criar um pouco mais de engajamento. Então isso acabou dando muito certo. Mas no começo ali foi um grande problema, porque é uma situação para o professor, para o estudante, claro, também muito difícil, mas para o professor que está acostumado com sala de aula presencial, você está olhando no olho do estudante, está vendo, opa, ele ficou em dúvida, eu vou mudar a explicação. Eu acho que ali não entendeu, vou voltar de novo. E aí você tinha esse gerenciamento rápido. Quando eu estou no online e as câmeras estão fechadas, eu não estou vendo mais esse feedback. Então eu estou explicando e estou achando que está tudo ótimo. E de repente alguém fala, pô, professor, não entendi. Aí eu falo, mas qual parte? Não, tudo. Aí eu falo, então tá, então vamos voltar lá no comecinho, vamos de novo. Só que na sala de aula você já vai percebendo no olhar ali, né? Opa, não entendeu, já volto agora. E aí eu vou gerenciando. No online, essas interações me ajudavam. Porque eu colocava um exercício e falava, qual a resposta correta? Opa, a maioria errou? Então vamos parar aqui que eu preciso explicar um pouco melhor. E aí eu explicava, dava outro exercício, às vezes, do mesmo conteúdo. Aí eles acertavam, falei, opa, agora a missão cumprida, vamos para frente. Então essas respostas rápidas, no Mentimeter, no próprio Pool Everywhere, no Kahoot, eles me davam esse feedback imediato. Então isso me ajudou muito. Isso me deixava mais conectado se eles estavam acertando ou não.
A maioria acertou, todo mundo acertou, opa, então beleza, vamos para frente. Coloquei uma questão, 90%, 70% errou, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Pessoal, vamos voltar aqui? Eu voltava e corrigi. Então, engajamento foi uma dificuldade e a solução que acabou contribuindo foram essas ferramentas aí. Professor, muito obrigada. Mais uma última pergunta, se você puder definir uma palavra ou outra. Esse processo é uma tendência ou já é uma realidade no Brasil? Essa pergunta é muito boa. Dá uma boa discussão essa pergunta. Vai depender de vários fatores. O fator-chave vai ser a estrutura. Na hora que a gente voltar para a sala de aula, vão ter dois fatores importantes. Um é a estrutura. Eu vou ter lá na sala de aula tudo que a gente tem online hoje. Por exemplo, hoje, com todas as dificuldades que a gente tem no país, a gente sabe disso, pelo menos a gente, pelo menos na universidade aqui, a gente conseguiu suprir aquilo que os estudantes precisavam de recurso, de internet e tal, e conseguiu dar um mínimo ali de estabilidade para poder assistir a aula, ou pelo menos assistir a gravação. Quando eu retorno para a sala de aula, eu não tenho nada de tecnologia lá. Eu não tenho internet, muitas vezes eu não tenho computador, e aí eu volto para um ambiente que era um anterior. Só que quando a gente voltam diferente. Volto eu diferente, o aluno também volta diferente. Por exemplo, tem alunos que hoje eles me dizem assim, professor, eu não quero mais, não preciso mais presencial, o remoto para mim tá bom. Eu moro a 50 quilômetros da universidade, eu gasto 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então, para mim, ficar em casa e assistir as aulas, para mim está sendo um bom negócio, porque eu estou conseguindo economizar e estou economizando tempo. Talvez na volta, o que a gente vai ter que trabalhar como professor é assim, o que vai ser online e o que vai ser presencial. Pô, eu vou fazer uma aula teórica, uma aula que é uma explicação, será que eu preciso chamar todo mundo lá na universidade, fazer todos eles deslocarem, chegar lá no campus para sentar nas cadeiras e ficar me assistindo? Ou eles podem fazer isso do conforto da casa deles? Então, talvez, nessa questão de futuro, claro que é um chute, então aí eu fico tranquilo para errar, mas eu acredito que talvez a gente vai ter essa seleção. Hoje a aula é mais teórica, então hoje eu vou fazer remoto. Deixo, vocês assistem em casa, fazem uma atividade online. Semana que vem a gente vai fazer um case em grupo, mas precisa dessa atividade. Então dou a atividade hoje online, responde, faz, assiste o vídeo. Na semana que vem agora vamos presencial, vamos fazer um case aplicando aqui essa norma que vocês estudaram da estrutura conceitual, ou do CPC de ativo biológico, ou do outro CPC, e agora vamos fazer um case aqui. Aí a presencialidade eu imagino que ela vai ter um pouco mais vai ser assim, mais positiva para a atividade. Não que não dá para fazer online, também dá. Mas às vezes aquele encontro presencial, o debate, ele acaba sendo um pouquinho mais dinâmico. Né? Então, não sei, mas eu acho, minha percepção é que quando a gente voltar, a gente vai puxar um pouquinho do remoto para lá também, um pouquinho dessas ferramentas. Não sei o quanto, em que proporção, mas a gente não sai igual como a gente entrou. Eu acho que foi um curso para os professores muito rápido de tecnologia, e a gente não teve escolha. Eu quero ou não quero? Não, você não quer, você vai. Né? Todos tivemos que usar. Então, foi o curso bem rápido e para os estudantes também. E aqui, quem é da área de contabilidade já sabe. Então, meus estudantes já falam assim, professor, como é que eu vou fazer na aula, a hora que voltar para fazer a razonete na mão? Eu estou adorando fazer no Excel. Eu somo o balanço, o Excel soma. Eu estou economizando muito tempo. A hora que voltar para a sala, eu vou somar de novo? Aí eu falei, então, vamos ver até lá, tem tempo, né? Eu pretendo continuar utilizando o Excel, mas daí depende do meu estudante também ter um computador na universidade. Então, vamos dar tempo ao tempo, né? Tudo ao certo. Mas eu acredito que alguma coisa a gente vai levar, eu não sei o que e o quanto ainda, mas alguma coisinha a gente vai continuar utilizando lá na frente. Nem for uma atividade online para fazer em casa, mas alguma coisinha eu acho que fica aí. Um chute, né? Obrigada, professor. Obrigado. Tá? Passa a palavra agora ao professor Johnny. Valeu, Daniel. Não vai embora não, fica aí que eu quero... agora... Eu quero te perguntar agora, e aí, vamos perguntar pro Carlos também, vamos combinar pra gente dar uma apertada do Carlos aqui daqui a pouco. Mas a gente já combinou, quero ver a parte do Carlos ali. Carlos, agora é com você. Obrigado. Obrigado, professor Daniel. Eu quero passar para a professora Márcia, que, por favor, faça aí a apresentação do professor Carlos, e se você quiser falar alguma coisa, Márcia, fica à vontade, tá? Boa noite a todos, boa noite, professor Carlos Henrique. A gente deixa aí nosso agradecimento por ter aceitado o nosso convite, está partilhando aí, né, a área da informação conosco. Então, professor Carlos Henrique Barros Costa, bacharel em Ciências em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Goiás, possui MBA nas áreas de Marketing, Vendas e Liderança, é fundador da 3ADS, empresa especializada em consultoria de alta performance e tráfego pago, é facilitador em programas de MBA e palestrante nas áreas de tecnologia, marketing e vendas. Nessa jornada já treinou mais de 10 mil alunos e atuou como consultor em mais de 50 organizações.
Professor Carlos, seja bem-vindo. Deixo a palavra com você. Compartilhando. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, né? Enquanto a minha tela está sendo compartilhada aqui, queria agradecer o convite aí, professor Johnny, Daniel também com a sua fala inicial, né? E espero que vocês aproveitem, né, o conteúdo que a gente vai trocar ideia agora. Vocês estão conseguindo ver qual tela, pessoal? Tá vendo a tela do meus slides? Tá tudo certo? Ou não? Ensino híbrido. Tá, beleza, então. Então vamos lá, pessoal. Então o Daniel, né, explicou de forma muito bem apresentada, né, o que é o híbrido, né? Poxa, a gente está aí nesse cenário pandêmico, né, e o professor teve que se reinventar, né? Poxa, todo mundo conectado, né? E aquele cara que realmente não era adepto às novas tecnologias, ele acabou por ser forçado a isso. E aí, daqui a pouco a gente fala um pouquinho, vou passar minhas informações, mas para começar eu gosto muito de uma frase do Peter Drucker que ele fala o seguinte, pessoal: o maior perigo em tempos turbulentos não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado. Então, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, né, uma das preocupações que a gente tem é isso, né? Poxa, o meu modelo de caixinha, né, o meu box ali, o meu combo do McDonald's, quando eu dava aula, estava tudo certo. Então, para que eu vou reinventar? Só que a gente percebe que a audiência dentro do online, ela mudou. Então, enquanto eu estou dando aula aqui, ó, a gente está falando aqui de 50, 60 pessoas estão com a câmera desconectada, né? Que é um padrão que a gente colocou aqui para essa live. Mas imagina o professor, que é um cara totalmente sensitivo, né? Que ele observa, né? Ele vê sorriso, ele vê olhar. Como é que ele consegue trazer o engajamento e a felicidade e o ânimo para dar continuidade a isso, né? Porque a tecnologia dentro da docência, pessoal, costumo dizer que ela age como meio, não é como fim. Então, o Daniel apresentou um Kahoot, ele apresentou um Zoom, um Google Classroom, mas será que essas tecnologias, de fato, elas vão fazer com que o aluno, de fato, engaje, sem ao menos o professor ter ali uma característica de oratório, uma característica de chamativa, né? Para fazer com que esse cara venha a assistir a aula de forma tão quanto presencial, né? Ou seja, animada. Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho, né? E aí, gente, para pegar alguns dados, vocês entenderem do que a gente está falando, né? Esses dados são atualizados em janeiro de 2021. A We Are Social e a Hotsuite todo ano libera esses dados. E a gente percebe que na América do Sul, né, se tratando aqui do nosso continente, né, 72% da população tem acesso à internet. Estou falando aí de 28% que não entrou ainda. Então, a gente tem um campo vasto demais, pessoal, para a gente realmente trabalhar, né, esse modelo online. Eu sou da área de marketing, né? Hoje a gente tem aqui um negócio que é focado em alavancagem de empresas, e também sou professor em algumas instituições, mas a gente percebe que o digital ele ainda está caminhando dentro do Brasil. Ah, Carlos, mas a gente vê muito infoproduto, a gente vê muito curso online, a gente vê muito negócio digital, mas ainda há espaço para crescer. E aí, quando a gente fala de modelo híbrido, né, principalmente para professores e alunos que estão aqui, vocês vão perceber que existe ainda um campo vasto para você ensinar através do digital. O híbrido ele não acontece simplesmente em uma live como está acontecendo. Eu compartilho conteúdo em artigo, eu compartilho conteúdo em podcast, eu compartilho conteúdo em áudio do WhatsApp. O aluno hoje, pessoal, ele é multitarefa. Esse cara ele é antenado, ele está assistindo a minha aula, mas ele está tentando comprar o ingresso do Rock in Rio que está agora liberado, entendeu? Então, inclusive, eu antes da live estava tentando comprar também, então está todo mundo, cara, com um monte de informação, né? E essa galera nova que está chegando, ela tem essa característica, o professor ele precisa se adaptar. O jogo é rápido, o jogo ganha, não estou dizendo que com o professor precisa competir, mas a gente vê que existem aulas que falam, poxa, que aula legal, poxa, esse professor me chamou a atenção, esse professor, ele realmente trouxe de forma clara as informações, ele soube usar a tecnologia junto com a docência, junto com o conteúdo, com a experiência. Então, o professor ele está se remodelando, sabe? Eu dou aula na área digital e, assim, eu tenho muitos professores da área pública, eu tenho muitos professores que estão iniciando e querem, de fato, fazer um lançamento deles no online. Cara, como que as pessoas podem enxergar? Como que as pessoas podem conhecer o conteúdo que eu tenho? Até na reunião de alinhamento com o Johnny e o Daniel, foi uma das coisas que eu falei. Eu falei, cara, o quanto existe de doutores, né, dentro da Universidade Federal, outras universidades também dentro do Brasil, que às vezes não estão expostos à área digital. Esses caras ainda estão por trás ali, nos bastidores da universidade, né?
na academia, né? Mas que poderiam estar compartilhando conhecimento através do online. Então, eu queria abrir um pouquinho a cabeça em relação a isso, pessoal. Pensar no híbrido, expandindo o universo de um Google Classroom, de um Google Meet, de um Zoom. Cara, eu estou falando de um universo que você pode ensinar para pessoas do mundo todo através de canais online. E assim, eu estou falando de canais com especificidades diferentes que você pode trazer para você. Mas beleza, pessoal. Então, quando a gente começa a falar disso, né, outro comparativo, dados rápidos também, né? Eu peguei aqui dados de 2021 também, né, da Hotsuite Delaware Social, falando de redes sociais versus total da população. Carlos, mas o que isso tem a ver com o ensino híbrido? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque as pessoas aprendem em rede social. Não sei se vocês utilizam, né? Pô, você tem um Instagram, você tem um TikTok, você tem um YouTube, né? Você vai perceber que a gente vive um pouco de uma bolha, né? Essas plataformas, elas funcionam trabalhando Big Data, né? A mineração, né? Que o próprio Daniel citou dentro da palestra dele, mas é algoritmo. Então, tudo que é apresentado no seu feed ali, ele é baseado em comportamentos, em interações que você realiza, salvamentos, compartilhamentos. E a rede social ela é moldada para você. E isso é interessante por quê? Porque se eu, Carlos, sou um especialista na área comercial e eu quero ensinar pessoas que fogem do meu ciclo de docência, aquela caixinha de, vamos dizer assim, meus alunos, né? Cara, eu posso ensinar através desse canal. E cada vez mais essa teia ela vai crescendo. Porque se uma pessoa curte, se ela comenta, se ela compartilha, ela vai chegar em outro núcleo. E se aquele núcleo também compartilhar, eu vou aumentando essa teia. Daqui a pouco eu tenho um universo de pessoas totalmente distante do meu ciclo de amizade, que eu consigo contribuir também e levar informação. Isso é ensino híbrido também. Ensino híbrido, pessoal, é o presencial, é o online, é os canais que cercam, né? Existe um termo dentro do digital, pessoal, que a gente chama de omnichannel. O omnichannel dentro do negócio é basicamente você colocar o cliente no centro de toda a operação. Eu tenho várias mídias, mas o cliente é o centro. E o omnichannel ele também serve para a docência. Porque o aluno é o centro. De que forma eu vou fazer com que esse cara aprenda? Com os canais digitais. Com os canais que, de fato, esse cara compreenda e ele tem uma maior afinidade. Tem aluno que adora podcast. E o podcast e as empresas e professores precisam começar a entender isso. Porque os dispositivos de áudio, eles estão aí para ficar. Eu converso com uma Alexa, eu converso com o Google Home, eu pergunto para um Google Home e ele me dá a informação. E como eu, professor, tenho me preparado para responder essas dúvidas das pessoas que estão conectadas. Então, é um levantamento que a gente precisa começar a pensar, entendeu? E sair dessa caixinha e achar que docência é só isso aqui, sabe? Tem muito mais coisa do que a gente vai conversar também. Então, assim, para vocês terem uma ideia, pessoal, alguns dados também realizados na pandemia, olha que maluco. 93% das pessoas assistem filmes, vídeos e programas, né? 86% escutam música, 77% pesquisam, consultam e-mail, né? 77% interagem nas redes sociais, 64% jogam online, 68% leem notícias, 64% fazem compras, 52% administram sua vida bancária, 40% trabalham e 50% pedem delivery. Então está todo mundo conectado. Eu tenho certeza que nesse momento que eu estou falando, tem gente aqui no celular conversando com outras pessoas, mas está aqui, ó, com o áudio ligado, escutando o professor. Então, eu preciso começar a utilizar e entender esse universo e compreender que existem vários pontos de contato que o professor precisa compreender. Porque, às vezes, aquele aluno que não curte uma aula online, de que forma eu consigo resgatar ele também? De que forma eu consigo interagir e criar engajamento através de mecanismos e ferramentas? Algumas já citadas pelo professor Daniel. Então, é isso que eu quero começar a conversar, trocar ideia com vocês. Então, o aumento de consumo de informação por canal durante a pandemia aumentou, pessoal. Então, estou falando de TV, rede social, jornal e rádio. Todo mundo passou a confiar mais nesses meios. E assim, se a gente fazer um comparativo com o universo corporativo, eu tenho certeza que a maioria de vocês comprou online. E o comprar online já me demonstra uma característica de um cara mais digital. De um cara que espera ter um aprendizado através do online. Quantas vezes você deu uma bugada que já virou um verbo, né? Que é uma plataforma que virou um verbo, você pesquisa, lê um artigo, aprende, você vai numa ferramenta como o Moodle, vê lá uma aula online, participa de uma live, daqui a pouco você está no Instagram ouvindo outra live, vai no YouTube, e aí, ó, o seu conhecimento, ele é um ciclo, entendeu? Você começa a entender sobre determinado assunto em um vídeo, vai depois para um podcast, vem para uma live, volta para o livro, e assim, nada substitui o livro físico, claro, né? São interações, experiências diferentes,
mas você vai perceber que é híbrido, então. O híbrido é disso, né? O aprendizado que ele se complementa, que ele é um quebra-cabeça, que ele se encaixa, que ele faz sentido a partir do momento que você adequa o conhecimento do jeito que você gosta de aprender. E isso é um dos desafios do professor, porque a gente percebe que existem alunos super antenados, alunos extremamente esforçados, que têm um meio de estudar e têm um meio de aprender. E o professor ele precisa começar a lidar com isso. Cara, eu preciso aprender a adaptar com todos os alunos, não. Mas eu preciso começar a monitorar, né? A entender, poxa, esse cara ele gosta de um artigo no blog. Poxa, esse cara ele gosta de aprender em uma live, em uma transição. Ele gosta de um fórum, né? Que as pessoas perguntam e respondem, né? Um FAQ ali também. Então comecem a ligar o radar a partir disso também. Então, pessoal, quem que é nosso estudante que a gente está falando, que o Daniel conversou, né? Eu estou falando de um cara que é extremamente conectado, que tem domínio de tecnologia, sabe? E ele gosta dessas ferramentas como um Kahoot, né? Como uma ferramenta de pesquisa que o Daniel mostrou, que ele já mostra ali o resultado. Esse cara está muito antenado, então ele tem muita informação. Então, tomar cuidado, que o professor às vezes acha que está com uma tecnologia que é da hora, mas ele já está obsoleta, principalmente essa geração mais nova que está chegando, né? A comunicação tem que ser rápida. Então, você vai perceber que eu já sou um perfil mais acelerado, né? Então, quando eu dou aula, até o aluno mais novo do que eu fala, professor, dá uma pisada no freio, entendeu? Mas porque eu trabalho com isso, cara. Eu vivo isso, eu vivo digital. Cara, eu trabalho com anúncios para a internet, eu dou consultoria na área comercial, e o modelo de venda online é rápido. E o modelo de educação também ele transformou. É claro que eu não estou falando de um modelo superficial, porque as pessoas também, nesse sentido, elas foram para um negócio que, poxa, estou no Instagram, eu estou informado. Eu estou no Twitter, eu estou informado. Não é bem assim, entendeu? Existe um conteúdo mais aprofundado, um conteúdo mais embasado, que você precisa, de fato, estudar mais. Mas, às vezes, o ponto de contato de uma informação que você tem interesse, ela vem desse gatilho dentro do digital. Eu estou falando de pouca profundidade, que eu estou dizendo, e eu estou falando de uma geração extremamente questionadora. Uma geração que se eu falar, abre o chat aí e pergunta, ele vai perguntar. Uma geração que se eu falo, liga o áudio aí e pergunta, ele vai questionar. Porque dentro desse cenário, pessoal, principalmente na minha área, que é uma ciência exata, porque eu uso também informação, eu tenho relatórios, eu trabalho com informação de real time, mas eu também posso ser questionado. E esse aluno, ele é disso, sabe? Ele está assistindo uma aula do professor, eu mostrei os dados ali, eu tenho certeza que tem um cara que já está bugando, será que isso é verdade? Será que esse professor não está inventando? Porque as coisas acontecem em real time. Mas beleza, pessoal. Então, a gente está falando aí de um modelo híbrido, né? De um modelo de individual para um modelo colaborativo, né? Então, hoje eu tenho dentro de uma ferramenta do Google Meet como compartilhar salas, né? Criar salas, criar grupo, como o Zoom também, né? Os breakout rooms lá, né? Que eu consigo criar salas, eu consigo trazer a experiência do presencial para o digital. Eu estou falando de um modelo passivo para ativo. Quantas vezes, cara, em aula presencial, né? Eu sou muito de universidade paga, mas eu também sou professor convidado da Federal em alguns programas de pós-graduação. Mas quantas vezes você vê um aluno desmotivado, um aluno que às vezes trabalhou o dia todo cansado, né? E o digital, pessoal, eu vejo como uma vantagem. Pô, o aluno está aqui, ó. Ele chega em casa, toma um banho, ele assistiu, deu um intervalo, ele vai lá, toma um energético, ele come alguma coisa e volta. Então, o aluno, na maioria das vezes, ele se torna ativo, desde que o professor seja ativo também. É um modelo de instrução diferenciada. Pô, você poder compartilhar a tela, né? Você ter uma internet, às vezes, eficiente, se comparada ao lugar que você ministra a aula, né? E o modelo multitarefas também. Então, pessoal, primeira coisa, a tecnologia ela não se restringe a ter equipamentos, entendeu? Larga disso, de achar que tecnologia é fim, tecnologia é meio. Cara, eu tenho dado aula, a gente aqui no celular, entendeu? E participa muito mais do cara que tem todo um setup, com 3 monitores, teclado, ring light, entendeu? Cara, a gente tem que dar o jeito e interagir eu como professor e o aluno do jeito que a gente tem. Esses dias eu vi o próprio Abílio Diniz, pô, os caras mais ricos do mundo, sabe? Um livro, um celular em cima e falando. Cara, ele não precisou de um suporte. Ele não precisou de um ring light. Ele precisou de vontade, ele precisou de fazer acontecer. E eu vejo que, às vezes, falta um pouco disso. Desculpa, pessoal. Às vezes falta um pouco disso, né? Para o professor. Ele se acomodou naquela caixinha, né? Naquele modelo
onde ele era um facilitador, mas ele dava aquela aula que parecia mais um modelo industrial, para aquela caixinha de entrega, mudou, cara. A aula online agora ela é interativa, você conversa, o aluno pesquisa, ele interage. Então, assim, vai voltar ao presencial? Vai. Por exemplo, em algumas faculdades, provavelmente mês que vem eu já estou dando aula presencial. Mas vai mudar o jogo também. Então, o professor, ele tem um antes e um depois, que a pandemia não acabou, né? Mas esse cara, ele vai ter que mudar, ele vai ter que se revolucionar a aula dele. Porque o digital, pessoal, ele trouxe muito mais interação. Eu gosto do digital, eu gosto do presencial. Então, o modelo vai ser híbrido, mas dentro da sala de aula. E é um desafio para o professor tratar isso aí também. Então, tecnologia bem utilizada fornece maior energia ao processo de ensinar e aprender. Cara, eu estava assistindo a aula do Daniel, estava com a câmera desligada, mas sensacional, ele fazia perguntas, vocês respondiam, ele já mostrava o gráfico, né? Ele conversava, ele trocava ideia. Então, poxa, você vê a energia do professor junto com a tecnologia. E eu acho que até ânimo para o professor. Porque o professor agora, lembra aquele professor do quadro negro, né? Que ele só tinha um giz ali, né? Que o cara era um artista, para falar a verdade. Hoje, se você tirar o slide de um professor, dependendo da característica desse cara, eu mesmo as minhas aulas, como são muito ferramentais, às vezes eu não preciso de slide, eu preciso da ferramenta, eu preciso de internet. Mas, se depender, se tirar um slide do professor hoje, ele não sabe o que ele faz. E não funciona assim. A tecnologia, de novo, ela é meio, ela não é fim. A gente tem que pensar que o modelo ele tem que funcionar. A gente tem que agregar valor dentro da minha aula, entendeu? Com essas novas tecnologias. Mas eu não posso fazer a tecnologia sem minha aula. É diferente, entendeu? E a tecnologia não muda o estudante, mas cria oportunidades de maior interação. Então, quando eu uso algumas plataformas que já foram citadas aqui, poxa, eu estou gerando interação. O cara está dormindo, pessoal, a gente vai fazer um game agora, quem votar aí vai ganhar, sei lá, um cupom, um bônus, não sei. Mas, ele acorda, entendeu? Ele, peraí, é uma disputa, é uma competição, eu quero participar, entendeu? Você consegue ligar o radar, né, e trazer esse cara para próximo de você também. E assim, a gente está vendo vários modelos que têm sido muito funcionais para a aprendizado. A gente vê o TED, né, pessoal, que tem várias palestras legais, né, cara? Eu sou um aficionado disso aqui, assisto muitas porque eu acho muito bacana a percepção de gente do mundo inteiro, cara, que eu não teria a oportunidade de conhecer ou assistir palestra ali online. Eu estou falando de um Educa, que é uma plataforma de curso online com preço acessível, que está disponível também para todo mundo, tanto para docente que quer ministrar online, quanto para aluno também, que quer, sei lá, um curso que atende uma expectativa dele, porque às vezes o cara faz contabilidade, mas ele tem vontade de cozinhar e fazer comida japonesa, e ele pode ir lá no Educa e aprender. Então, essa potencialidade, né, pessoal, esse fator digital, ele trouxe, pessoal, a informação para mais perto do aluno. Esse cara tem o poder de escolha. Então, quantas coisas estão acontecendo? Eu tenho um Netflix que eu posso escolher o filme que eu quero, eu tenho uma rede social que eu sigo quem eu quiser, e o modelo online, ele vem com essa característica. Se eu não quero assistir ao professor, desliga a minha câmera, entendeu? Eu estou aqui escutando, mas eu não preciso aparecer. Está tudo certo, está tudo bem. Por isso que o professor hoje, ele tem que ser um artista. Ele já era um artista no presencial, mas como trazer o aluno para perto dele? Tecnologia, conteúdo, informação, conhecimento, como o Daniel falou, mais engajamento. Esse cara é um malabarista, né? Ou seja, ele precisa fazer, de fato, as coisas acontecer. O Eduz também, né, pessoal? Que é um gatilho que eu sempre coloco, né? Você que é professor, às vezes você tem ali um conteúdo tão rico, né? E assim, eu já sou mais do universo digital, mas que você nunca compartilhou, você nunca teve coragem, né, de falar ali um vídeo dentro do YouTube, o Daniel com 10 mil inscritos lá, né? Compartilhando conteúdo, né? Mas quantos alunos e professores sabem que são bons, mas não têm coragem, pessoal? Porque se preocupam com julgamento, se preocupam, de fato, com o que as pessoas vão dizer, mas o jogo é esse. Às vezes você faz um vídeo do YouTube, você ganha uma audiência, depois pode virar um aluno seu, né, dentro da universidade, porque você está despertando o interesse de um tema que você ministra. Quantas pessoas me seguem em rede social que começaram a trabalhar com marketing? Porque, poxa, cara, o conteúdo do Carlos é legal, esse cara leva um conteúdo bacana, e aí eu consigo crescer a minha rede, eu consigo crescer a universidade, eu consigo levar a informação através de
redes sociais, através de canais online também. Então, assim, pessoal, quando a gente fala desse novo modelo híbrido, né, eu falo aí de social learning, social media, né, que são as redes sociais, eu estou falando de um novo modelo que eu classifico como social media learning, né, ou seja, é um aprendizado que conecta as redes sociais, que trabalha esse modelo que a gente está conversando, está tudo interligado, sabe? E eu entendo o perfil do meu aluno da mesma forma que eu entendo um perfil do meu consumidor. Vou dizer uma coisa para vocês, quando eu comecei a dar aula, eu era um cara tímido, porque eu fui desenvolvedor. Ainda desenvolvo, mas até os 23 anos eu sou da área de tecnologia. Eu era desenvolvedor de software, trabalhava com Java, com Banco Oracle, trabalhei também com MySQL, PHP. Cara, eu era aquele cara que fica lá atrás do PC, fazendo site, fazendo software. E aí, por oportunidade do destino, eu virei professor, sabe? Na área que eu comecei a dar aula de Google, eu sou professor de Google na parte de anúncios, né? Google Ads. E aí, na época, eu muito tímido, o que eu fiz? Eu chamei um amigo, falei, cara, senta no fundo da sala, o modelo era presencial, falei, eu quero que você avalie a audiência da minha aula relacionada com os slides. E ele, beleza, Carlos. No final, ele me entregou um relatório. Falou, Carlos, no slide 10 tinha gente dormindo, no slide 7 tinha gente no Tinder, no slide 20 tinha gente no WhatsApp. Ou seja, eu transformei minha aula em um modelo matemático, onde eu sabia que slides tinham pico de audiência ou não. E agora, dentro do digital, eu posso fazer isso. Então, eu consigo melhorar, pessoal, através de dados. Tem uma frase de um cientista estatístico chamado Edward, que ele fala o seguinte: em Deus eu acredito, todos os outros tragam-me dados. Então, pessoal, docência é dados, é informação. Sabe? É no final de uma palestra dessa, pessoal, quem gostou aí, quem curtiu, manda no chat aí. Ou seja, eu tenho que ter mensuração disso, para ver se o caminho que eu estou indo é um caminho certo. Porque uma docência, pessoal, sem dados e informação, é a mesma coisa que você dirigir de olhos fechados, de olhos tapados. Então, pensem muito bem no que eu estou falando também. Então, beleza, pessoal. Eu estou falando, então, de uma área de conexão sem barreiras, né? Sem sobreposição do tempo, colaboração e informalidade, que às vezes acontece também, no modelo de multitarefas. Carlos, mas de que forma que eu posso usar a tecnologia a meu favor dentro desse modelo aí? Primeiro, pessoal, grupo. O tal do grupo de WhatsApp, eu sei que tem muita gente que tem aversão a isso, mas, pô, é uma ferramenta sensacional, né? Lá dentro você pode conversar, que é um grupo de uma turma minha do IBOG, de formação em marketing digital. Então, ali gera negócio, ali gera oportunidades de trabalho, ali gera compartilhamento de conteúdo. Então, um grupo de WhatsApp é bacana. Um grupo, pessoal, do Facebook também, que você pode criar um grupo fechado ali, né? Interagir com o aluno, né? Esse aqui é um grupo que eu participo de 53 mil membros. 53 mil pessoas compartilhando conteúdo lá dentro. Então, assim, cara, ali dentro, todo dia eu pauso ali 10 minutinhos, eu vejo o quanto de informação legal eu consigo aprender. E eu, como professor, posso criar um grupo fechado para uma turma minha também. Um grupo, pessoal, dentro do LinkedIn. Por exemplo, eu estou dentro de um grupo de Growth Hacking, que é uma metodologia da área de marketing de escalar resultados. Cara, eu participo do grupo. E lá dentro eu tenho insights, eu tenho bibliografias que eu posso estudar, vídeos que eu posso entender. Eu estou bebendo da fonte, gente que trabalha com isso, que vive isso também. Então, o LinkedIn também é uma ferramenta que para o aluno é fundamental. Criar o seu perfil ali dentro e aprender também com o LinkedIn. Porque o professor ele pode criar um grupo desse, ele pode compartilhar conteúdo desse e ele ter mais visibilidade. Ah, Carlos, está tudo bem, eu quero ser um professor restrito. Então, vou falar para você, você não é professor. O professor ele não se resume ao universo apenas que ele foi dedicado a fazer. O professor ele tem paixão por ensinar, independente do local que ele está. Entendeu? Eu estou falando aqui de 8h43, eu poderia estar com a minha esposa, eu poderia estar no pit dog, mas eu estou aqui porque eu gosto, porque eu amo, entendeu? Então, comece a parar de achar que é aquilo ali, que a solução de entrega é uma caixinha. Sabe, o novo modelo de ensino, ele mudou. Por isso que a gente vê infoprodutores, né? Caras que estão aí com milhares de seguidores, porque eles entenderam que o jogo é digital. E assim, a gente está falando aqui de docentes, né? E a necessidade do aluno, ela tem sido específica, sabe? Tipo, cara, eu preciso de um curso dentro da área de contabilidade, sei lá, de Big Data para contabilidade. Esse cara vai procurar. E como você tem fornecido informação e conteúdo para isso também? É um questionamento e um gatilho que eu quero fazer para você. Outras ferramentas também, pessoal.
enquete, né? Eu estou falando aí de um Typeform, que é uma ferramenta que dá para usar também para fazer uma enquete de interação, um Google Form, que o próprio Daniel já citou, cara, eu crio um formulário ali, né? E eu já tenho os dados tabulados em real time. Eu estou falando um SurveyMonkey também, que é uma ferramenta de pesquisa muito bacana, que são ferramentas de enquete que eu consigo interagir. Eu estou falando de ferramentas de transmissão ao vivo, pessoal. Então, poxa, eu estou dando uma aula, eu quero transmitir isso no YouTube. Poxa, eu posso usar um StreamYard, que é uma ferramenta gratuita, e conectar com o YouTube, fazer a live do YouTube e compartilhar, por exemplo, no meu Instagram, com o InstaFeed. Eu conecto a minha live ao meu perfil do Instagram no InstaFeed, jogo o link da live do YouTube e eu compartilho a minha live no Instagram também. O negócio, pessoal, é conquistar a audiência, levar informação para quem precisa e para quem desconhece. Porque tem muita gente, às vezes, que não despertou o amor pela contabilidade porque ainda não sabe nem o que é isso, entendeu? Então, o professor ele tem esse desafio de levar informação para quem realmente nem sabe o que está precisando ainda. Eu estou falando, pessoal, de artigos também, cara. Estou falando de você publicar em um LinkedIn. Eu estou falando de você publicar em uma ferramenta como o WordPress, uma ferramenta como o Wix também, que são plataformas de desenvolvimento de sites e blogs. Ferramentas open source, que são ferramentas que não têm custo. Basicamente, você se conecta ali, cria o seu site, publica. Ou seja, pessoal, está tudo aí disponível para isso, né? Eu estou falando também de uma interação musical. Cara, sempre quando eu estou começando a minha aula, eu uso o Spotify, cara. Coloco uma trilha sonora para o aluno já ligar o alerta. Estude músicas, pessoal, que realmente elas despertam, né, a vontade de aprender, que o cara se energiza ali no início, né? Porque às vezes eu dou uma aula de domingo, né? Eu sou professor de MBA, domingo de manhã, o cara tá querendo, dormir, cara. Quero comer o pastel na feira, mas como é que eu animo esse cara? Coloca um shag, coloca um ganso, uma música mais acelerada, né? Por quê? Para gerar engajamento. Então, eu posso usar plataformas de música para esse modelo híbrido também. Eu estou falando, pessoal, ferramentas de planejamento, né? Eu uso muito o Chalk, né? Que é como se fosse um planner de aula, sabe? O MindMeister também, para construção de mapas mentais, né? Para você pensar em um modelo mental mesmo, né? Poxa, o que dá para fazer, construir todo esse modelo. Um Canva também, que é uma ferramenta de design, mas que dá para construir apresentações extremamente poderosas, que está acessível e é gratuito para todo mundo também. Ou seja, pessoal, o posicionamento ele transpõe as barreiras dos mercados saturados para criar novas oportunidades. Então, você se posicionando, você cria novas oportunidades, você cria novos alunos engajados, você cria um modelo de aula diferente desse modelo de caixinha industrial que a gente vê por aí. Porque eu vejo muito isso, pessoal. O modelo atual de educação, ele é fadado ao fracasso. Se o professor ele não entender que o engajamento tem que ser diferente, o aluno ele não vai engajar, sabe? A educação ela precisa mudar. Do ponto de vista do professor e do aluno também, e da tecnologia em si, sabe? Acho que, como o Daniel mostrou nos primeiros slides, conhecimento, engajamento, tem que ter tudo isso, mas o modelo de interação ele tem que ser diferente também. Então, pessoal, uma boa estratégia de ensino começa quando você se permite a fugir do óbvio e enxergar novas possibilidades. A gente já viu várias aqui dentro dessa aula também. Quando você achar que testou uma estratégia suficiente, testa mais uma vez. Então, tudo que vocês viram aqui, vocês vão começar a testar. Percebeu que não deu certo? Vai testar outra, então. E aí, pessoal, eu gosto muito dessa frase, né? Tem muita gente que nasceu para fazer história, mas está fazendo o quê? Story, né? Ou seja, pega o Instagram e faz. Mas e a história que você tem que ter? Principalmente os docentes, né? Que estão assistindo essa aula. Como é que você tem feito diferente? Ou você está naquele modelozinho, né? Tá tudo certo. Meu ganha-pão é esse, vamos seguindo. Acho que o modelo é esse. Não vou mudar, entendeu? Então, pessoal, o resultado não é a expectativa que vem do outro. Primeira coisa, viu? Quebra essa barreira de achar que você vai ser julgado. Experimente, sabe? O quanto de coisa e ferramenta legal que a gente falou, né? Então, as pessoas, elas prestam muito mais atenção ao custo de fazer alguma coisa. Mas elas deviam preocupar-se mais com os custos em fazer nada. Olha só. Então, assim, pessoal, para finalizar, eu gosto muito de um cara que eu acho que faz sentido para eu falar para vocês. Esse cara aqui é o Ayrton Senna, pessoal. Para quem acompanhou ele era um cara que mandava muito bem em corridas com chuva. E se perguntasse para ele não sabia o porquê. E ele nem tinha preferência em correr na chuva. Mas ele não sabendo que era impossível, ele ia lá e fazia, né? Mas tem muita gente que sabe que é possível, anima e não faz.
Então, pessoal, para finalizar, uma frase do Bill Gates também, muito bacana. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês mexam o doce a partir dessa aula. E quem quiser me seguir nas redes sociais, o Carlos Costa no Instagram, LinkedIn Carlos Costa, e tá o QR Code aí para vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham curtido. Valeu. Ok, obrigado, professor, pela fala, pela explanação aí. E eu vou, eu não vou plagiar, porque eu vou citar a Monique, né? E eu repasso aí a mesma pergunta. E aí, esse ensino híbrido é tendência ou já é realidade? Na verdade, o ensino híbrido ele já é uma realidade há alguns anos. Eu acho que ele é uma obrigatoriedade, Márcio. É até diferente a minha resposta. Eu acho que não tem como fugir mais disso, entendeu? Porque se a gente pega aí, o Brasil ele só perde para as Filipinas e a Tailândia em termos de acesso a dispositivos móveis. De internet, né? Falo de tempo despendido dentro da internet. Então, se o professor não está online, se o professor não trabalha presencial e online, com certeza ele está perdendo aluno aí e está perdendo audiência, entendeu? Mas você acha que assim, a falta do nosso avanço, então, seria estrutural e não por ser, vamos dizer assim, cultural nosso? A gente teria condição, por exemplo, docentes, discentes, de seguir o sistema híbrido, né? Mas a gente esbarra na questão de infraestrutura. É um pouco indicado, né, Márcio? Porque assim, a minha realidade é diferente da do outro, né? Eu estou falando aqui, cara, eu dou aula numa faculdade, sabe? Eu sou bem remunerado, eu tenho 2 telas, eu tenho uma tecnologia de ponta, então eu não posso reclamar. Eu estou falando do filé da educação, né? Mas se eu pego aí uma educação infantil, se eu pego regiões ribeirinhas, né, interioranas, eu estou falando de uma internet, uma estrutura péssima, né? Que não adianta eu apresentar tudo isso, porque a estrutura não ajuda. Então, assim, é um pouquinho de cada. Eu vejo que tem muito professor que tem estrutura, mas não tem iniciativa, mas eu também vejo um Brasil que ainda precisa evoluir muito, né, a passos largos de tecnologia também. Então, acho que é um pouquinho de cada. Uhum. A gente tem visto aí que cada vez mais na área para as IES, né, para as instituições de ensino, a adoção, né, de disciplinas realmente aí em AD ou híbrida, né, era 20%, passou para 40%, né. Quando a gente volta isso para a área contábil, que é nossa realidade, né, a gente vê que cada vez mais tem se exigido do contador o conhecimento de tecnologia. Olha, o contador lá da prática, que não tem o conhecimento de sistemas de informação, é o Java que tem que atualizar, os programas que estão em configuração, então cada vez mais a gente tem que aderir a essas questões tecnológicas, né? Então, quando eu falo da parte profissional, isso não é diferente também, né, na parte da educação, né? Eu acho que você explanou bem expressivo, né, nesse link entre professor, né, e sistema de informação, que é sua área, né? O que isso oportuniza para a gente, né, como oportunidade de crescimento, né? E eu fiquei com uma questão com o professor Daniel, querendo, assim, entender como que foi o processo de construção aí da pesquisa que formou todo esse material, essa busca. Foi agora devido à pandemia? Não, já é um trabalho antigo, eu tenho um grupo de estudo, eu já faço isso, já faz parte do meu contexto, eu amo essa área. Fala para a gente, professor. Ok, eu vou resumir assim, faz bastante tempo, né? A primeira parte, acho que eu comecei a pesquisar educação à distância, foi lá na minha dissertação de mestrado, na verdade um pouco antes de fazer a dissertação de mestrado, mais ou menos 2007, a gente fez uma primeira experiência com EAD, aí depois, passado algum tempo, eu comecei a atuar com EAD, aí entrei no doutorado também pesquisei tecnologia em educação, exatamente foi isso, eu pesquisei um dos itens lá, né, dentro da tese, era por que o professor escolhe ou não adotar tecnologia, sendo que naquela época o ensino era presencial, né, isso foi lá em 2014, quando eu terminei, defendi,
E aí, depois disso, agora, quando voltou esse período de ensino remoto, aí eu já tinha coletado algumas experiências ao longo destes últimos anos, né? E então isso veio meio que com o tempo, já pela experiência. Por exemplo, o Kahoot eu comecei a utilizar aqui no Brasil mais ou menos em 2015, 2016. Mas isso porque eu tinha visto uma experiência internacional com os clickers, que eram os modelos antigos, que eram aqueles modelos de auditório. E aí eu tinha um colega aqui, um amigo meu que está fazendo doutorado hoje, que era o Vitor. Eu falei, Vitor, faz a dissertação, acho que aqui tem um negócio legal e tal. E ele gostou do assunto, pesquisou, e ele ficou fera no assunto, muito mais do que eu. E aí ele me ensinou o Kahoot, a gente usou o Kahoot. Só que daí tem todas as dificuldades de você utilizar isso numa sala de aula. Não tinha internet de qualidade, então a gente tinha que levar 2, 3 modems, puxar cabo de rede para ter uma internet. Era assim, cada dia que você usava era uma movimentação muito grande, mas tudo para tentar proporcionar ali uma aula mais interativa. Mas foi uma coisa ao longo de décadas, assim, uma década pelo menos aí estudando, e de repente quando surgiu, eu já conheci algumas ferramentas, aprendi outras, e acho que um ponto interessante, que assim, como eu consigo olhar um pouco mais de tempo, ou não tanto tempo assim, né, mas um pouquinho aí, eu consegui ver que hoje os recursos eles são mais amigáveis. Por exemplo, o Carlos citou um negócio muito legal ali, que é o StreamYard. Para fazer palestra, para fazer evento no YouTube, no Facebook, cara, não tem coisa mais simples, ele é intuitivo. Você clica, arrasta, coloca quem você quer na tela, tira, é fantástico. E é simples, não é uma coisa que eu preciso de um programador, de alguém que avança. Não, é básico. Clicou, aumentou. Por exemplo, a gente olha o layout aqui embaixo do próprio Google Meet, um botão de microfone, de câmera. Isso aqui é muito importante para a usabilidade. Tem que ser simples, tem que ser básico e tem que ser funcional. Isso eu acho que hoje a gente tem muito melhor do que a gente tinha 10 anos atrás. Então isso também facilitou, de certa forma, essa nossa ida para o online, né? Então teve toda uma resistência, uma série de problemas, claro, mas os recursos que a gente tinha online, eles já estavam um pouquinho mais preparados para receber tanto estudantes quanto professores. Claro, tivemos uma série de problemas, mas essa usabilidade da ferramenta, ó, clica no link, você já entra direto, coloca o seu nome e está dentro da sala. Tem o microfone, tem a câmera, desligou, está funcionando, e aí depois eles foram colocando levantar a mão, foram colocando outras coisas, mas eu acho que essa usabilidade melhorou muito nos últimos 10 anos e acho que se tornou bem bacana. E na fala do Carlos também, acho que tem um negócio que é importante, que é o seguinte, muitos, né, de nós, professores aqui, tem muitos professores que, bom, eu conheço vários daí da UFG, então posso falar, os professores, assim, dominam aquela área, são líderes nacionais em discussão desse assunto, e eles poderiam gravar esse vídeo e deixar online. E aí, aonde esse vídeo chega? Esse vídeo chega para o Brasil inteiro. E isso é muito importante, porque isso é democratização de acesso. Certos alunos, ou até professores mesmo, muitas vezes você não vai ter condições, por causa de carga horária de trabalho, de viajar e ir lá na UFG para assistir uma palestra de um professor. Então, quando você coloca online, você abre um mundo para te ouvir. E o mundo quer te ouvir, né? Às vezes, num passado muito distante, muitos professores falavam assim, nossa, eu não vou compartilhar o material porque o aluno vai saber do conhecimento. Hoje o aluno entra no YouTube e ele procura. Então você pode não compartilhar, mas vai ter outra pessoa compartilhando. E às vezes o seu material, professor, ele é infinitamente melhor. Então deixa, como o Carlos falou ali, deixa o mundo te conhecer, deixa o mundo te ouvir. Esses canais são gratuitos, dá uma divulgação do conhecimento muito legal. E eu gosto dessa ideia. Acho que a ideia é a gente compartilhar esse conhecimento. Então, vamos passar para frente, vamos compartilhar. Eu sei que tem muitos professores aí que dominam muito, que tem assim, uma didática muito boa, um conhecimento muito bom, e a gente tem que colocar isso aí para o mundo ouvir. Então, acho que é isso, Márcia. Então, assim, não foi tão rápido assim. Eu já tive uma experiência, mas mesmo assim eu tive que estudar muito. Desde 2020 até agora, eu confesso que ficou bem corrido as coisas, por causa que, assim, eram muitas ferramentas surgindo, e todo dia eu aprendi uma nova, e todo dia surgia mais 10. Eu tenho um arquivo que até hoje eu não consegui vencer, que está escrito assim, ferramentas que eu ainda preciso conhecer. Eu tenho mais ou menos umas 35 lá de links que eu ainda tenho que entrar. Eu entrei, olhei e falei, depois eu volto. E nesse depois eu volto, já estamos no final de 2021. Mas é sempre assim, a gente conhece um pouco e vai sempre estudando para ir aprendendo um pouquinho mais. Mas é isso, obrigado, Márcia. Assim, eu sou coordenadora de uma universidade e o que a gente mais se ouve dos docentes de contábeis é a dificuldade porque é um ensino mais técnico, né? Vamos dizer assim. Como fechar balanço no sistema híbrido, né? Como vou ensinar contabilidade de custos, né? Então, tem essas disciplinas mais práticas, né? Então, realmente é desafiante, realmente, né? E talvez a gente trazendo, né, essas novas oportunidades, esse novo
esse novo cenário, né? Vamos dizer assim, possa ter outra realidade, né? Eu vou até pegar essa gravação e passar para eles. Prontinho, Márcia? Sim. Então, eu quero fazer duas perguntas antes de passar para a Monique, tá? Porque a Monique, eu sei que tem uma pergunta lá, uma ou duas, né, do pessoal que estava no chat. Eu quero fazer uma pergunta para o Carlos, e depois eu quero voltar eu quero puxar aqui um pouquinho do que a Márcia acabou de falar para o Daniel. Mas eu vou fazer as duas perguntas, aí o Daniel vai pensando depois, o Carlos responde primeiro. Carlos, você comentou um pouquinho sobre a questão de rede social, né, ser útil também nessa perspectiva do ensino híbrido, né? Agora, na rede social, a gente sabe muito da questão de que tem que ter muita criatividade, né, para poder dar a audiência, né? Como é que você percebe, ou como é que você entende como ser criativo sem cair na informalidade, porque o ensino precisa dessa formalidade, né? Então, ser criativo sem ser informal, diante do desafio do fake, né? Porque o fake também na rede social é muito grande. O que você pode dizer, então? Ser criativo sem ser informal, né? Enfrentando esse desafio dos fakes aí nas redes sociais. A pergunta, Beleza. tá? Vai pensando aí que eu já faço a pergunta para o Daniel, você responde primeiro, depois o Daniel. Para você, Daniel, eu quero fazer a pergunta assim. Há poucos dias eu escutei um colega que tem um filho que está fazendo odontologia. E ele tem algumas coisas assim, práticas, né? E aí ele disse assim, ó, meu filho disse que na hora de fazer uma restauração, diz que só sabe fazer se for online. Presencialmente não vai dar conta de fazer a restauração. Eu fiquei pensando no meu filho, que é estudante de ciências aeronáuticas, né? Como é que vai pilotar um avião online, né? Um pouco mais difícil. E o que a Márcia falou, né? Nós temos um desafio muito grande em relação a essa questão da prática contábil. Como é que nós vamos enfrentar isso? Enquanto você pensa aí nessa pergunta, vai lá, Carlos, o que você me diz aí dessa criatividade sem cair na informalidade e o desafio do fake? Beleza, vamos lá, Johnny. Em relação à resposta, a primeira coisa a gente tem que entender o que é rede social, porque às vezes a gente tem na cabeça que rede social é simplesmente Instagram, né, TikTok, né, mas, cara, rede social, no conceito da palavra, basicamente é um ambiente onde você conecta com pessoas e troca ali informações, experiências. Uma igreja é uma rede social, ponto, né? O primeiro ponto que a gente tem que entender como docente é compreender qual a melhor rede social para trabalhar de acordo com o perfil do meu aluno. Então, é um ponto importante para a gente levantar. Porque, por exemplo, o WhatsApp é uma rede social. Se eu criar um grupo ali dentro, eu tenho uma rede social onde eu vou poder trocar informações, eu posso disponibilizar um PDF, um artigo. Então, peraí, eu estou atendendo um grupo de alunos que está ali, né? De fato, um grupo fechado, que é uma turma que eu ofereço. Bom, mas quando a gente parte, por exemplo, para o YouTube, que também é uma rede social, que as pessoas podem interagir, podem comentar, e aí eu já vejo uma rede social onde eu tenho uma câmera, eu como professor, eu vou compartilhar um conteúdo. E aí eu posso trabalhar, que a gente chama conteúdo de topo, meio, entendeu? De funil, né? Um topo de funil é um conteúdo mais abrangente, né? Para as pessoas começarem a entender, despertar a atenção de pessoas que são totalmente desconhecidas para a minha área. Depois eu venho para um conteúdo mais meio e fundo, né? Já mais direcionado para a área contábil. Então, assim, eu vou ganhando audiência. Então, assim, o professor ele tem que pensar que eu não preciso dançar para ser famoso na rede social. Isso é um estereótipo que tem que se criar. Cara, eu tenho que fazer dança. Não, cara, poxa, você pode ser a sua identidade. Eu costumo dizer o seguinte, Daniel, Johnny, o engajamento, ele é muito alinhado com a identidade sua. Então, se eu tenho uma rede social, se eu tenho um perfil como, beleza, eu vou explicar a contabilidade de uma forma divertida, sabe? Eu posso brincar com os virais do momento, eu posso brincar com o som que está bombando, entendeu? Mas se eu tiver um perfil mais cometido, mais sério, beleza, eu vou colocar a câmera, vou falar e vou levar a informação para aquelas pessoas que estão me cercando. Então, assim, eu me preocupo com a informalidade, se essa informalidade não faz parte do meu DNA.
Agora, se eu for um cara realmente extremamente extrovertido e as pessoas me conhecerem a partir desse contexto, eu não vejo problema. Eu acho que a gente pode quebrar um pouco isso. E assim, tem muita gente que se preocupa, eu sou professor, cara, eu não posso tomar uma cerveja no final de semana, outro dia postar de conteúdo. Pelo contrário, cara. As pessoas seguem outras pessoas para acompanhar a vida delas. O Daniel, ele tem os momentos de lazer com a família dele, o Daniel, ele gosta de, sei lá, de games, o Daniel, ele tem os hobbies dele, mas ao mesmo tempo também ele mostra conteúdo da área. Então, é pensar nisso. Qual é o meu DNA? Como eu quero ser visto dentro da rede social? Qual a identidade que eu quero mostrar? Porque brand, né, quando a gente fala de gestão de marca, é isso, cara. Como é que eu quero que as pessoas falem de mim quando eu estiver de costas, cara? Então, assim, comecem a enxergar isso. O resto é adaptar o conteúdo à linguagem do seu perfil. Mas você tem que pensar muito mais em como você gostaria de ser visto. Porque rede social tem diversas, né? Eu preciso identificar onde o meu perfil de aluno está e eu preciso entender qual é o tom de voz que eu quero levar para esse público. Entendeu, John? Maravilha. Valeu. Importantíssimo. Joia. Identidade, né? Até comentaram aqui. Muito bem. Identidade é o negócio. Daniel, o que você me diz dessa questão da prática, a questão do ensino híbrido, né? Essa a parte final do que a Márcia comentou lá. E muito do que a gente vê hoje também, né? Porque na perspectiva do que a Márcia falou, balanços, essas coisas, a gente tem aí os robôs, né? A inteligência artificial que ajuda bastante a resolver a parada, né? Mas em relação a nós, docentes, com a questão da prática e o ensino híbrido, fala aí. Eu acho que assim, né, de uma forma geral, né, quando a gente olha a universidade de cima, naturalmente cada curso tem ali as suas particularidades. Alguns vão ter aulas mais teóricas, outros mais práticas, e no ano passado o que a gente viu foi muito isso. Então muitos cursos falaram assim, o que é aula teórica a gente pode adiantar, né, e o que for aula prática a gente tenta fazer depois, quando for possível voltar ao presencial, e isso acabou sendo uma situação pontual, né, em 2020, dado todo um cenário. Esse ano a gente já vê os cursos já caminhando para o seguinte, vai dar para voltar presencial? Então vamos voltar. Eu acho que assim, para frente, né, olhando para o futuro aí, talvez o que os nossos cursos vão ter que fazer é isso. O que dá para a gente fazer remoto, né, o que dá para a gente fazer online, e o que dá para a gente fazer, o que precisa ser presencial. Eu vejo, pelo menos desde 2007, mais ou menos, a gente já tem cursos à distância no Brasil de contabilidade, então ensino contabilidade EAD. Então, assim, já se ensina há algum tempo à distância. Claro, é diferente da sala de aula? Totalmente diferente. Você tem que ter o ensino à distância, o ensino presencial são modalidades diferentes. Eles têm métodos e técnicas diferentes de ensino. Eles não são... eu sempre vejo muito, vamos comparar. Não, você não compara. Uma coisa, outra coisa não tem nada a ver. Ensino presencial você vai estruturar de uma forma, ensino EAD você precisa ter outras ferramentas, estruturar de uma outra forma. Então, eu acho que com o nosso curso a gente vai ter que fazer a mesma coisa. O que precisa ser presencial? O que precisa ser online. E às vezes isso vai ser dentro da disciplina. Pode ser que seja uma disciplina inteira. A disciplina de estágio vai ser presencial porque a gente precisa estar junto ali fazendo ok. Beleza, presencial. Agora, talvez tem outras que assim, vamos fazer essa disciplina online e aí outra a gente pega e joga para a parte digital. Então dá para fazer, acho que vai ser mais ou menos isso. E às vezes dentro da disciplina, parte da disciplina remota e parte prática. E aí a sensibilidade do docente da disciplina. É ele que talvez vai saber qual é o melhor a ser feito, qual é o conteúdo melhor a ser adaptado. E aí é uma questão muito individual de curso, de disciplina e principalmente do docente. O docente ali na disciplina ele vai falar, olha, isso aqui tem que ser presencial. A gente teve casos, a gente acompanhou bastante, em várias universidades teve casos que o professor falou, essa disciplina tem que ser presencial, não tem como. E aí teve que ter uma certa paciência, jogou a disciplina para o final, para tentar fazer lá no fim do curso e fazer uma reestruturação para poder dar certo. Agora, teve outros que falaram, não, vamos para o online e vai dar certo, só que o que não pode fazer é pegar a aula do presencial e querer replicar online. Isso não vai dar certo. A aula do presencial, ela tem uma estrutura, um modelo, uma organização, e a aula do online ela é totalmente diferente. Então, talvez o que pode acontecer muitas vezes é a gente querer pegar o exercício do presencial e querer aplicar online. Não vai dar certo. Em boa parte não vai dar. O modelo é diferente, a gente precisa adaptar. Então, em algumas partes vai precisar dessa reflexão. Como que eu vou trabalhar isso? Presencial, online, se for online, de qual forma? Isso a gente vai ter que trabalhar, mas eu acho que dá para a gente levar, claro, né, a nossa vontade, a vontade de todos é que volte presencial o quanto antes, que a gente possa conversar e tal. Mas quando voltar, a gente vai talvez ter essa oportunidade de escolher. Então, será que tal conteúdo eu não posso trabalhar online? Às vezes até os alunos gostam,
fazer um evento. Você vai fazer uma palestra hoje para 1.000, 2.000 pessoas, você pega o StreamYard, ele tem versão gratuita e versão paga, você coloca todo mundo lá dentro, com conforto, sem precisar ter gastos com palestrante de deslocamento, e tem 3.000 pessoas assistindo. Então isso também talvez vai ser algo que vai ficar um pouquinho mais para frente. É algo que há 5, 6 anos atrás a gente falava, não dá certo, tem que ser presencial. E agora a gente, opa, peraí, dá para ser online. Então acho que na volta a gente vai ter que fazer bastante reflexão. O que vai ser online, o que vai ser presencial. Mais ou menos assim. E assim, legal essa questão de não ter que pagar palestrante, né? Eu mesmo estou vendo aqui que é muito bom essa situação de, viu, Carlos, não ter que pagar o palestrante, quando o palestrante se voluntaria assim, né, atende ao convite da gente, isso é muito legal. Eu estava pensando aqui, vocês falando, né, e já passou um pouquinho aqui do nosso tempo, mas assim, é tão interessante, tão proveitoso que não dá só para terminar, porque a gente teria muita coisa para discutir aqui, mas eu estou pensando aqui em algumas coisas em relação à questão de portfólios, né? Dentro da perspectiva do ensino híbrido, mas isso vai ficar para uma outra discussão, um outro momento. Eu penso que os portfólios, e o portfólio, ele tem aquela característica, a gente estava comentando no nosso encontro, né, da questão da ubiquidade, porque eu posso acessar esse portfólio, como por exemplo, essa gravação que vai ficar disponível, né? Então, o que a gente quiser ouvir do Carlos, o que a gente quiser ouvir do Daniel, né, onde eu estiver, independente do local e do dispositivo móvel, né, que eu esteja utilizando, o portfólio vai ser extremamente útil, né? Então, eu posso ter tudo isso num local e acessar de onde eu estiver. É uma outra discussão num outro momento. E antes de encerrar, né, eu sei que está todo mundo assim muito, muito satisfeito, muito interessante as temáticas, as abordagens. Monique, você tem alguma pergunta para quem? O que você me diz, Monique, antes do nosso encerramento? Né, vou aproveitar mais um pouquinho do tempo de vocês, me dê aí mais uns 5 minutinhos e a gente, né, já encerra. Tá bom, Daniel? Tá bom, Carlos? Sim, professor, nós temos uma pergunta aqui no chat, de Deusimar Valério. Não falou para quem, mas aí os palestrantes viabilizam aí quem tiver mais conhecimento ou tenha vivenciado isso. Qual a opinião sobre a evasão dos alunos que mudaram drasticamente do presencial para o ensino à distância e AD híbrido? Minha turma aqui na UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, em Paragominas, Pará, ocorreu isto. Houve várias desistências ou trancamento do curso. Éramos 50 discentes, agora somos somente 32. Então, a questão que foi colocada é sobre a evasão. Pegando um gancho até na sua fala, professor Daniel, sobre essa mudança, né? Ainda está em processo, né? O que a gente poderia extrair aqui do que vocês apresentaram com relação a essa questão evasão? Podemos falar em evasão? Uhum. Eu vou começar aqui, Carlos, aí depois o que eu não responder, o Carlos está na coordenação dos cursos aí, talvez ele tenha até uma visão de cima, né, de quem está olhando o curso como um todo, até mais, vai contribuir mais com a discussão. A evasão, ela é um assunto há muito tempo discutida, né, assim, ela é bem um ponto muito importante da parte educacional. Só que é muito difícil a gente, sem conhecer, né, o período, o curso e tal, como ela está, o que aconteceu de fato e justificar isso. O ano passado, de forma geral, não específico da universidade, o que a gente tem assim, historicamente, o primeiro ano é um dos anos que tem mais desistência. Em todos os cursos, em todas as universidades, o primeiro ano é disparado o curso que a gente tem maior evasão. A partir do segundo ano ainda há uma evasão, mas ela vai diminuindo em valor, em quantidades, em percentuais um pouco menores. Outro ponto teve uma mudança, né, saindo do presencial indo para o híbrido, gerou uma evasão também, só que eu não tenho esse número de cabeça. Eu sei que algumas universidades falaram que mais ou menos ficou em linha com o que era no presencial, e outras realmente relataram, olha, foi mais do que seria o normal, histórico, baseado em estatística. Mas agora as razões fica sempre difícil, né, e esse é um dos problemas de fazer pesquisa de evasão. Abre o estudo, né, professor? Você não consegue conectar, você não consegue acessar, né. Mas eu acho que tem vários fatores que a gente precisaria olhar com mais calma aí e entender, né, principalmente a coordenação talvez tenha um pouco mais de informações para responder. Pode ser estrutura, pode ser, de repente os alunos não tinham acesso, ou pode ser realmente por outros motivos dos quais a gente muitas vezes não consegue saber. O Carlos, talvez pela experiência da coordenação, ele tem aí uma outra, um ponto de vista aí. Então, cara, na minha opinião, acho que a questão da estrutura pega muito, Daniel, mas
vamos dizer assim, por exemplo, eu dou aula em uma faculdade privada que tem uma mensalidade, vamos dizer assim, realmente alta. E a gente teve muita evasão nesse sentido. E aí eu lembro que no início da pandemia, a equipe comercial e relacionamento da empresa ligou para os alunos e falou, cara, vamos viver a primeira experiência no online, pra vocês verem, entendeu? Para ver se realmente isso faz sentido, vocês esperarem o presencial, porque a gente não sabe quando isso vai acabar, né? Porque era tudo muito incerto. E aí, na primeira experiência, praticamente 80% daqueles que queriam desistir, cancelar ou procrastinar para um segundo momento presencial, se mantiveram dentro do digital. Falei, cara, pô, esse negócio funciona, entendeu? O Carlos compartilha a tela, a gente tem salas em grupo, a gente tem uma interação bacana, dá para ser gravado e eu posso rever depois. Então, isso é funcional. Então, eu vejo muito de paradigma mesmo. A pessoa, às vezes, a estrutura é claro, né? Isso não dá para não concordar, mas muito de paradigma, de não ter uma primeira experiência e abrir a cabeça para isso. Sabe, aquele modelinho, como eu falei, não, o presencial é o que funciona. E assim, viver uma primeira experiência e ver que as coisas dão certo. Olha que legal, a gente está aqui hoje, deu quase 100 pessoas, a gente conversou, a gente compartilhou, muita gente interagindo, sabe? E aprendendo, e é uma experiência bacana, mas que foi quebrada ao longo desses dois principais últimos anos, né? Mas eu vejo muito por conta de barreira mesmo, de conhecimento e de querer experimentar, entendeu? Tá certo, então vamos deixar para o Deusimar fazer essa pesquisa para nós, né? Fazer esse levantamento de dados e depois compartilhar com a turma, porque é uma temática aí interessante e tem espaço para isso, né? É um tema importante para a pesquisa, Deusimar, depois passa para nós. Da minha parte, eu quero agradecer e falar que foi uma experiência muito boa. Eu tenho um tempo aí de sala de aula, mas é bom ter essa troca de experiências e principalmente para a gente motivar quem está aqui hoje, quem ainda é discente, está pensando na carreira acadêmica, está em dúvida, então tem um mundo pela frente para ser explorado, né? Eu já tinha olhado muito a questão de marketing em geral, mas o marketing com olhar para o estudante, para mim, foi uma coisa bastante interessante. Se alguém tinha dúvida aí do que espera aí o professor do futuro, que já começa hoje, eu acho que não tem mais, né? Vou passar a palavra aí para a professora Márcia, professor Johnny, e mais uma vez, parabéns aí pela explanação. Muito bacana. Márcia, palavras finais, ou antes da Márcia, né? Carlos, quer acrescentar mais alguma coisa? Tá tudo tranquilo da sua parte? Não, tô tranquilo. Só queria agradecer mesmo, gente. Muito obrigado aí, Daniel, também pelas palavras. Foi uma honra estar podendo participar com todos aí. Professor Daniel, acrescentar alguma coisa mais? Só agradecer mesmo, obrigado pelo convite, obrigado, Carlos, foi show essa troca de ideias aí, obrigado, e só agradecer mesmo o convite. Obrigadão, devolvo a palavra, Johnny, obrigado. A João e Márcia? Bom, realmente sentimento de agradecimento aí pela partilha, né, desse conhecimento, diz que não tem conhecimento melhor do que aquele partilhado, né, e a gente, mesmo sendo professor, partilhando conhecimento, a gente também aprende, né, com outros professores. Então, acho que esse momento agora é o momento realmente da gente se adaptar e ter essa interatividade, né, e ir em busca de novos conhecimentos. Estamos em um novo mundo, uma nova realidade, né, e onde que a gente tem que dar as mãos e ser mais proativos, né? E eu acredito muito que a tecnologia vem contribuir conosco, né? Principalmente pela educação. Obrigado vocês por ter contribuído com a gente nessa noite, pelas pesquisas, né, desenvolvidas que tanto agrega para a gente como professor. Obrigado. Quero agradecer ao Carlos Henrique Barros Costa, Daniel Ramos Nogueira. Achei excelente ser aluno de vocês hoje, mesmo com esse tempinho tão curto, mas ótimo. Aprendi muita coisa, né? E muitos desafios. Percebo que eu, pessoalmente, tenho que encará-los, né? Por causa do que vocês compartilharam, né? Por causa do conhecimento de vocês, né? E desafio sempre bom, né? Obrigado por nos desafiar, né? Porque a prática de vocês, eu que estou aqui um pouquinho distante do que vocês estão fazendo, que foi compartilhado,
me desafia. E como aluno, eu acho que é tão bom quando a gente vai para casa, no meu caso, estar aqui, né, no escritório, na minha casa, pensando assim, poxa, hoje eu aprendi muita coisa. Hoje foi ótimo. E assim, os meus professores hoje, se eu tiver que dar nota para eles, naquele trocadilho de avaliação, a nota não é 10, é 11, né? A gente vai para casa ou fica em casa com esse sentimento. E é esse sentimento que eu gostaria de passar para vocês, viu, Daniel, Carlos? Muito obrigado por esse conhecimento compartilhado e pelo aprendizado que nos oportunizaram hoje. De coração, muito obrigado, agradeço vocês, manterei contato, porque novas situações vão se apresentar e eu gostaria de tê-los nessa parceria. Muito obrigado mesmo. Agradecer a Márcia, a Monique, a todos os que estiverem envolvidos nesse nosso seminário. O professor Ercílio teve alguns compromissos, aula, né? Mas em nome dele, como coordenador e coordenador da Dimensão Ensino, gostaria de agradecer a todos que se inscreveram, os que estiveram aqui, quase 100, como o Carlos falou. E espero contar com vocês nos próximos eventos. A professora Monique divulgou o evento da semana que vem, do professor Elmo. Aqueles que se inscreveram, tentaram se inscrever hoje para o nosso seminário e não conseguiram, colocaram um e-mail, a gente vai aumentar o número de vagas e vamos informar a vocês no e-mail que vocês colocaram no chat para fazerem inscrição e assim a gente poder gerar o certificado de participação. Então, a colocação do e-mail no chat tem essa finalidade para o ensino híbrido. Ok? Mais uma vez, muito obrigado, Carlos, Daniel, Márcia, Monique e todos os outros que participaram do nosso evento. Tenham todos um final de noite agradável, uma boa noite de sono e um restinho de semana abençoado, se Deus quiser. Para nós. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Deus. Boa noite. Eu vou interromper só a gravação aqui.